Fala pessoal, qual é a boa? Você está no Então Ganhei, um podcast de jogos de tabuleiro para você que gosta de um debate-bola, aquela discussão de boteco, uma conversa igual que você tem com seus amigos na mesa. A ideia aqui é que os episódios fazem parte de um quadro com um jeito específico. E o quadro de hoje é o Papo Lúdico. No Papo Lúdico, nós pegamos um tema, selecionamos 12 jogos e vamos classificar eles com muita discussão. 3 coisas importantes para você saber. Todos têm a informação dos jogos, mas não tem a classificação de cada um, então a treta de parquinho é liberada. Nós procuramos colocar jogos que a maioria já jogou, mas nem sempre será possível. Então, vai ter review de review? Meio que isso, mas nosso foco não é analisar profundamente os jogos e sim trazer percepções dessa brincadeira pro posto de classificação. Mas pode ter certeza que todo mundo estudou o jogo e a gente vai informando se alguém não jogou. Por fim, é uma grande brincadeira. Não existe jogo ruim e sim jogo que não é pro gosto de um jogador e sim do outro. As opiniões aqui podem mudar, mesmo de um episódio pro outro, pode aparecer em classificações diferentes, então não leva pro coração. Meu nome é Davi, eu estou aqui com 3 amigos pra gente fazer essa bagunça aqui hoje. E aí, Arthur, tudo certo? E aí, gente, tudo bem? E aí, Douglas? Opa, bom dia pessoal, boa tarde, boa noite pra quem tá ouvindo aí, tudo bem? E aí, Jonathan? Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá, vamos fazer esse podcast aí acontecer. Eu começo primeiro falando, chegamos no 4º episódio. Pra você que tá ouvindo, pode não parecer, depende de tanta coisa, mas a gente ficava em dúvida, será que a gente ia chegar no 4º? Então chegamos aqui no nosso 4º, rodamos. Se você tá ouvindo a gente, espero que você tenha já também ouvido o outro Papo Lúdico, o nosso Jogaverso, turno duplo. E o tema de hoje a gente vai se falar aí de tretas medievais. Então já tem treta na discussão, vai ter treta também nos jogos. Explica um pouquinho qual que é o nosso tema, Arthur. Então, aqui não tem jogo de plantar batatinha feliz. A gente quer uma disputa por território, golpe político, aliança quebrada, influência roubada e, claro, aquela alfinetada marota no amiguinho do lado. A seleção tá cheia de treta, mas também de história com H maiúsculo. A gente passeia por várias fases do período medieval europeu, com reis tentando unificar reinos, nobres disputando esse poder, cidades crescendo muradas e guildas dominando o comércio. Depois a coisa evolui para o Renascimento, com intriga entre cidades-estados italianas e um jogo político afiado digno de Maquiavel. E para sair da bolha eurocêntrica, trouxemos também 2 jogos que representam contextos históricos fora do eixo ocidental. Agora a ideia aqui não é dar aula de história, mas é impossível ignorar que esses jogos usam como pano de fundo históricos para trazer tensão, conflito e decisões difíceis. Alguns são mais temáticos, outros mais abstratos, mas todos carregam aquela energia de isso aqui vai dar ruim para alguém. No fim das contas, o que esses jogos têm em comum é sim, onde tem história tem treta, e onde tem treta tem jogo bom. Nosso clássico aquecimento, a gente vai trazer algumas dicas relacionadas a esse tema de treta histórica antes de ir para nossa treta efetiva. Arthur, você que já trouxe aí todo o tema, qual que é a sua dica de hoje relacionada a tretas medievais? Bom, a minha dica é um jogo eletrônico para computador, que é uma franquia, na verdade, são 2 jogos, que é o Mount & Blade Warband e o Mount & Blade 2 Bannerlord. Por que eu escolhi esse jogo? Ele traz um setting medieval, um mundo de fantasia, que é Cauradia, e o bacana desse jogo é que você vai estar comandando um clã que vai estar interagindo com todas essas questões que a gente vai discutir um pouquinho, né? Essa questão da treta medieval. Nesse jogo você vai poder administrar reinos, administrar castelos, exércitos. E o bacana dele é que ele tem meio que 2 modos de jogo, assim. Em um momento você vai estar andando com o seu clã, com o seu exército, administrando essas propriedades, administrando essa questão política e diplomática. E quando você entra em combate, você vai controlar estrategicamente os seus soldados e ao mesmo tempo você controla o seu próprio personagem em campo de batalha. Então eu escolhi ele justamente porque ele é baseado na briga, em qualquer momento. Pode ser a briga política, quando você está no momento estratégico do jogo, ou pode ser a briga no campo de batalha. É um jogo disponível na Steam. O primeiro Mount & Blade Warband, ele é baratinho e roda em quase qualquer PC. E recentemente lançou o Mount & Blade 2 Bannerlord. Traz um novo ar para essa série que é muito bacana. Antes de passar a indicação aqui, eu gostaria de ressaltar que nós chegamos juntos no 4º, né? Foi uma expressão muito... É isso, né? A 5ª série que habita em mim saúda a 5ª série que habita em você. Dito isso, minha indicação é uma animação dos estúdios Ghibli, A Princesa Mononoke. É um filme de 1999, mesmo criador, diretor de A Viagem de Chihiro. Está disponível na Netflix. E nele a gente vai ser apresentado a um personagem Ashitaka. Tem o vilarejo invadido por uma criatura meio demoníaca ali, tem um embate, tem uma afeição por esse personagem, porque você entende que ele é um herói, ele que está defendendo o povo dele. Ele acaba sendo ferido e amaldiçoado. Ele vai viajar pelo mundo, tentar encontrar a cura para essa maldição. Ele vai encontrar com outro personagem chamado Lady Eboshi, que é apresentada como uma pessoa que está tentando trazer progresso para o seu povoado, está invadindo e desmatando
a floresta em volta. E aí a gente tem a princesa Mononoke, né, personagem chamada Sam, que está protegendo os espíritos da floresta. O interessante do filme é que não tem assim exatamente bem e mal. Falando aqui rapidamente, dá a impressão que a Eboshi é a vilã, só que ela alimenta o povo dela, protege, cuida dos feridos, cuida dos doentes. Então, às vezes a motivação dela, para quem se afeiçoar a personagem, não entende ela como a vilã do filme. Assim como a Sam, que está protegendo a qualquer custo o espírito da floresta, pode ser visto como uma vilã também em determinados momentos do filme. Então, não tem preto e branco, todo mundo meio cinza ali. O filme é ambientado no século XIV, período japonês conhecido como Muromachi, período marcado por alguns conflitos históricos também. É um filme, assim, muito bonito, tem uma arte, uma fotografia, uma trilha sonora, tudo no filme é bem encantador mesmo. Eu recomendo demais o filme, que eu gosto bastante dele. Minha dica de hoje vai ser uma série que eu assisti ela, mas por falta de tempo eu não tô conseguindo acompanhar tanto ela. Outlander, acho que é uma série até famosinha já. Essa série ela conta a história de Claire, que lutou na Segunda Guerra Mundial. Ela é uma enfermeira. Em uma viagem com o marido dela para a Escócia, ali ela acaba se transportando. Tem uma viagem no tempo, envolve uma viagem no tempo a série. Ela acaba indo para o ano de 1743 na Escócia, ali na época da guerra dos Jacobitas ali. Tem toda uma história de romance também, com um pano de fundo de uma guerra, e aquela personagem dos anos de 1945 se ambientando em uma cultura diferente de 1740 e poucos. A série já tem uns 7 temporadas, então quem for assistir se prepara, que vai assistir bastante coisa aí. Você pode encontrar essa série na Netflix ou na Disney. A minha indicação é um jogo de Switch, chama Yes Your Grace, acho que ele foi lançado em 2020, e é um jogo onde você será um rei e você vai precisar cuidar ali da sua corte. Então você tem aquele momento onde os aldeões vêm solicitar coisas para você, e aí você tem que optar pelo sim ou pelo não, e isso gera consequências. Então tem uma pegada ali de RPG com decisões bastante interessantes. Se, por exemplo, queimou minha lavoura, você precisa pagar aí o valor para eu plantar novamente, você pode optar pelo sim ou pelo não, isso vai gerar alegria ou tristeza no povo, fazer acordo com outros reinos para que você tenha ali algum suporte para algumas guerras. Então ele traz essa pegada medieval do lado da realeza e de uma forma bastante interessante, com decisões de um gráfico bem simples ali. Então ele lembra também uma estrutura de jogos mais antigos, tem uma pegada mais de jogo indie, jogo bem gostoso e que vale a pena conhecer aí para o Switch. Ô, Davi, só uma correção, o Yes or Grace tem pra Steam e pra Android também. Ah, boa, legal. Joguei no Switch, não conhecia, mas que legal. Então, mais opções para quem quiser conhecer o Yes Your Grace. Então, agora vamos para a treta histórica, para o nosso prato principal aí do nosso podcast de hoje. E começando, a gente vai ter uma estrutura um pouquinho diferente para quem ouviu o último, porque a gente vai setar aqui em alguns blocos os jogos e o Arthur vai trazer um pouco do contexto histórico. Ele é nosso historiador aí do grupo, então a gente tem bastante conteúdo nesse sentido. Como ele falou, não é uma aula de história, mas é importante que a gente traga um pouquinho de informação. Mas antes, é importante que quem não conhece ainda, de repente não ouviu o episódio de Jogos Fofos, saiba como é que funciona essa brincadeira. Bom, pessoal, a gente vai passar jogo a jogo e colocar em uma de 4 classificações. Puta jogo, se chamar eu jogo, pelo menos não war, e deixa mofar. Só que temos um limitador. Cada categoria contará com 3 jogos. Vamos classificar por maioria. Como estamos em 4, se 3 quiserem uma categoria, o voto vencido aceita. Se não, vamos debater até chegar nisso, e vale conversar pela lógica, mas vale também negociar voto futuro ou até ameaçar. O que vale é a classificação final, porque às vezes colocamos um jogo em uma categoria e depois vemos que ela está cheia. Hoje a gente vai falar de El Grande, Olet City, Brian Boru, Dominion, Shogun, Cusco, Orleans, Hansa Teutônica, Barone, Carcassonne, Virtu e Lancaster. Legal, não exatamente nessa ordem, então aqui é a lista de jogos que a gente vai tratar, mas eles serão blocados de outra forma, serão blocados ali com um contexto histórico. Então, nosso primeiro bloco de jogos que a gente vai dar uma discutida são aqueles jogos que eles não vão ter um período histórico definido ou específico, eles vão se inspirar nas estruturas e principalmente no imaginário medieval europeu que a gente tem. Então, o que a gente vai falar? De castelo, vassalo, expansão de territórios, desenvolvimento de influência, centralização do poder.
Tudo isso aparece com força nesses jogos. São jogos que ajudam a gente a refletir sobre como o medieval virou um gênero. Vai misturar a realidade e a fantasia para criar experiências de jogos que evocam histórias sem necessariamente recriá-las. E é importante a gente falar nessa questão do imaginário medieval, porque o Ocidente tem uma ideia do que é o medieval. E ainda mais no Brasil, a gente sofre muita influência da escola francesa. Então a gente estuda muito na escola, etc., Idade Média na França. Porque a Idade Média é um período que é exclusivo da Europa, não se aplica a outras realidades. E pra gente, a Idade Média francesa acaba levando muito mais um peso pra gente estudar. Então, quando a gente for discutir lá mais pra frente outros períodos, outras regiões, principalmente a Itália, a gente percebe que essa Idade Média é um imaginário que foi criado e desenvolvido que a gente vai seguir e pensar sempre naquela mesma coisa. Castelos, cavaleiros, entre aspas, a Idade das Trevas. Então, esse nosso primeiro bloco é essa Idade Média não específica, né? E quais são os jogos que a gente vai discutir? O Dominion, o Barony, o Wallet City e o Carcassonne. Ô, Arthur, vamos começar exatamente então do Dominion. Dominion é um jogo que ele tem a mecânica de deck building, draft aberto. A segunda edição dele foi em 2016, a primeira edição foi em 2008. É um jogo de 2 a 4 jogadores, né? Tá lançado aqui no Brasil e ele é inspirado na Idade Média, então provavelmente ele não tem um contexto real histórico. O Dominion tá na nossa lista aqui porque ele é um deck building que vai ter uma interação grande e ele vai ter um pouco desse take deck, que você vai toda hora vai tentar brigar por pegar a carta antes, tem algumas cartas de interação. Ele é um jogo que, pra mim, se classifica, pelo menos não é War. Não porque ele não é um jogo ruim, porque ele deixa de desejar, mas porque a lista tá muito boa, na verdade. Ele é um jogo que ele é o primeiro deck building, né? Então ele traz bastante essa mecânica crua. Mas ele é um jogo bom, é um jogo legal, uma interação bacana. Mas pra mim ele é pelo menos não é War. Nossa, eu já estava pronto pra brigar aqui, Arthur, porque você tem o jogo, você fala que você adora esse jogo. Eu falei, caraca. Mas a lista tá muito boa, cara. Estou bastante surpreso. Mas, bom, já que eu comecei a falar, deixa eu já puxar aqui. Pra mim ele ficou no Deixa Mofar. Mas também porque a lista realmente está muito boa. Não acho ele um jogo ruim, não acho ele um jogo que necessariamente ficaria pra mofar. Mas, como você falou, ele é muito seco, ele é um jogo que é o primeiro deck building. Ele tem a mecânica pura ali, acho que ele realmente não é o primeiro deck building necessariamente, existem algumas brigas em relação a isso, né? Mas ele, se não é o primeiro, é o que popularizou efetivamente. E ele traz isso de uma maneira muito bem feita, só que pra mim um pouco datada. A gente jogou, acho que eu joguei umas 2 vezes com você, Arthur. Gostei. Acho que ele pega muito na questão da variabilidade, então se você tem várias expansões, cada vez que você faz uma composição de cartas, porque você vai escolher algumas cartas para estarem na partida e outras não, isso traz uma rejogabilidade bastante interessante. Nem sempre será tretoso, então como o Arthur explicou, ele tem bastante essa questão do toma essa, de cartas que você vai efetivamente atacar o seu adversário, tirar alguma coisa dele ou prejudicá-lo de alguma maneira, mas nem sempre, depende da configuração. Mas eu não vejo que, frente a outros jogos que a gente tem aqui hoje, ele seria melhor. Então pra mim ele fica ali no Deixa Mofar. Bom, a minha classificação ficou bem diferente da de vocês. Eu coloquei ele no Se Chamar Eu Jogo, porque dentro dos jogos de deck building, eu achei ele, como vocês falaram bem, ele é um dos primeiros, né? E pra mim ele é o que mais resume deck building. Tipo, eu quero jogar um deck building, eu vou jogar Dominion. Em comparação a outros deck buildings que a gente jogou, por exemplo, Tiranos da Umbra Eterna. Em comparação, tipo, o cara fez um deck building e acrescentou algo para complementar o deck building. E acho que se eu quero jogar um deck building, eu jogo só um deck building mesmo. Não precisa de algo além disso. Pelo menos é a minha opinião. Então eu coloquei ele na categoria Se Chamar Eu Jogo. Bom, eu joguei o Dominion com o Arthur também. Eu joguei, se não me engano, 1 ou 2 vezes. Eu gostei do jogo. Eu concordo com o Douglas. Ele tem uma mecânica ali, deck building padrão, tudo mais. Mas comparado a algumas outras coisas da lista, eu acabei colocando ele também no Pelo Menos Não É War. É isso que o Douglas falou de, se eu quiser jogar um deck building, é que eu acho o oposto, na verdade, disso. Acho que se eu quiser jogar um deck building, eu vou procurar algo a mais. Acho que o deck building seco ficou lá atrás, assim como alguns outros jogos que têm outras mecânicas de uma forma muito seca, nem sempre serão os melhores exemplos, porque as coisas vão evoluindo e vão encontrando outras maneiras. Não que um jogo mais antigo, e a gente vai ter aqui jogos bem antigos também e com muita qualidade, e às vezes jogo secão, eu gosto muito de jogo secão de treta, isso vai aparecer aqui no decorrer do episódio, mas eu acho que algumas mecânicas elas conversam melhor quando elas são mais aprofundadas e cruzadas com outras coisas. Então eu não ligo de subir o domínio para Pelo Menos Não É War, como eu falei, não coloquei ele lá por não gostar do jogo, acho que eu tive boas experiências até, mas realmente é um jogo que eu entendo que não envelheceu
envelheceu tão bem quanto poderia, uma vez que a gente tem outros exemplares de deck building um pouquinho melhores. Olha, como eu sou o cara do grupo que tem o jogo, e acho que eu apresentei pra todo mundo, como eu disse, ele não é um jogo ruim. Nenhum jogo aqui da lista é um jogo necessariamente ruim. Mas o Dominion, ele é muito seco. Tem uma coisa que eu vou concordar com o Douglas mais pra frente. Mas ele não é um jogo ruim, só que ele é um jogo seco, um deck build seco. O que eu gosto dele é o que o Davi falou, a variabilidade, que cada partida que você joga, você vai ter uma quantidade bem diferente de interações ali. Ainda mais, eu tenho 2 expansões, né? Eu tenho a Intrigue, que até adiciona um pouquinho mais de interação, e eu tenho a Prosperity também. É um jogo que, nossa, ele tem muita expansão no Dominion. Mas também, assim, ele é um jogo que se limita um pouco dentro daquela caixa de deck building, que tá tudo bem. Mas eu sei que eu provavelmente ia ser o maior defensor, eu acho que a gente pode descer pro pelo menos Não É War. Né? Ele é um jogo bom, tem o seu lugar, mas eu desceria pra pelo menos Não É War aí. Faria o Davi subir e tá tudo certo. Começamos ali com pelo menos Não É War, o Dominion, e eu estou muito surpreso, Arthur. Realmente, pra mim, você seria o maior defensor do Dominion. E você falou, não tem jogo ruim nessa lista? Tem um, mas que não é o mesmo que é pra vocês, com certeza. Mas eu gosto. Pra mim é o mesmo também, Arthur, Davi. A gente vai ter um jogo que com certeza a gente vai achar ruim também. Tem 2, eu com o Arthur aqui e com o Davi o outro. Eu vou puxar um que eu imagino que seja o que você e o Arthur entendem como jogo ruim. Então vamos de Carcassonne. É a mecânica dele de colocação de peças, maioria diária e cercamento de área. Publicado no ano de 2000, ele é de uma quantidade de 2 a 5 jogadores. E o período histórico que ele faz referência é do século XVII, inspirado na cidade francesa do mesmo nome. Carcassonne é um jogo louco, né? Porque ele tem o Carcassonne Amazonas, o Carcassonne Star Wars, o Carcassonne um monte de coisa. E a cidade é Carcassonne, né? Então é aquele negócio, mas tudo bem. Vamos falar aqui só do classicão. Acho que é o jogo medieval mais clássico. É um jogo bastante conhecido, bastante famoso, que é, junto ali com Catan e alguns outros, meio que pai dos board games modernos. Então você pega peças de uma forma aleatória, as peças vão abrindo e você coloca elas, aí você precisa colocar os seus meeples. Inclusive, curiosidade, o Carcassonne foi o jogo que deu a origem ao termo meeple, aqueles personagenzinhos de madeira que são tão famosos hoje em dia e que representam ali my people, apesar de algumas pessoas acharem que é mini people, é my people, minhas pessoas, e o Carcassonne então foi quem deu essa origem desse termo tão importante. Então ele tem uma importância histórica para o hobby muito significativa, não é dos jogos mais tretosos da nossa lista, mas ele tem um pouco dessa questão do controle de área, essa questão de você pegar ali o espaço que um jogador estava montando para ele. Você não vai invadir o território de alguém, mas você vai pegar algo que alguém está montando e trazer para você e vai colocar ali os seus meeples para ter uma certa dominância. Então, também falar muito do Carcassonne é meio chovendo molhado, a maioria das pessoas já conhecem. Eu deixei o Carcassonne no Deixa Mofar, mas não é porque eu não gosto do jogo, assim como o Dominion. Acho que só tem um jogo, na verdade, que eu realmente não gosto dessa lista, que eu deixei no Deixa Mofar. Mas o Carcassonne foi por uma questão também de outros jogos melhores que tem na lista. Eu acho ele um jogo bom para introduzir no hobby. Ele é um jogo que tem campeonatos, então tem uma validação da comunidade também. Ele tem as pessoas realmente competindo ali em diversas partes do mundo. O ciclo nacional, no Brasil tem o ciclo nacional de Carcassonne, as pessoas que ganham vão competir no campeonato internacional. Então falar que ele é um jogo que não é bom, acho que seria talvez um pouco leviano da minha parte. Mas não é um jogo que mais me diverte. Dentre outras opções que a gente tem aqui, entendo que elas são melhores, então coloquei no Deixa Mofar. Mas eu entendo que é um jogo bom, que tem a sua validade e que também construiu ali a história do hobby. Concordo em partes, assim, ele não é um jogo necessariamente ruim, mas eu acho que ele se datou muito fácil. Eu acho a pontuação meio confusa do jogo, ele é complicado de visualizar, ele é muita informação. A única coisa positiva dele é que ele é fácil de explicar e fácil de jogar. Mas fora isso, eu acho que ele não se encaixa mais dentro do que eu gosto de jogar, né? Mas eu reconheço a importância histórica que ele tem no sentido pro hobby, né? Ele foi dos primeiros, ele é muito conhecido, tem 1 milhão de versões, só que eu acho que ele deixa muito a desejar. O Dominion, que também é um jogo mais antiguinho, né? Um jogo mais seco, eu acho que ele faz um trabalho muito melhor do que o Carcassonne, no sentido que o Carcassonne fica muito repetitivo, ele é um pouco confuso, ele se data muito. E o Dominion ele é tão simples na sua proposta que eu acho que ele não perde tanto pra essa datação. Então, pra mim, é um jogo que deixa mofar. Concordo com tudo que vocês falaram aí. Eu também não gosto de Carcassonne. Não dá pra dizer que é um jogo ruim, justamente por pontos que você trouxe aí, Davi. É campeonato, vende bastante, tem diversas versões, então é um jogo que só não me agrada, antes que o público fique aí, que absurdo falar que Carcassonne é ruim. Não é isso, gente, mas eu não gosto, eu tive experiências ruins também, inclusive. Joguei acho que umas 4 ou 5 vezes, não gostei de nenhuma vez. Tá na categoria também Deixa Mofar. Gostaria de deixar um adendo aqui também,
da aula de história que o Davi trouxe pra gente aqui com relação à criação do termo Meeple. Achei muito interessante isso. E é isso, não vou acrescentar muito não, porque tudo que tinha que ser dito do jogo acho que já foi dito. Definido está no deixar mofar, mas Jonathan, traz sua percepção de qualquer forma. Ah, Não vale nada. Eu joguei esse jogo, assim, acho que umas 2, 3 vezes só. Eu achei um jogo normal, assim, mas, assim, não achei aquele jogo que me fez querer jogar várias vezes. Às vezes que eu joguei foi mais pra enturmar ali, que alguém oferecia, vamos jogar, vamos jogar então. Por mim, eu teria colocado, pelo menos não é o War, mas já tá vencido ali no Deixa Mofar, então tudo bem. Então beleza, vamos seguindo sem muito mais no Carcassonne e vamos falar do Barony. Barony é um jogo de movimento de área, controle de área, tabuleiro modular. O ano de publicação dele foi de 2015. É um jogo de 2 a 4 jogadores. O período histórico dele não é um período histórico definido, ele é inspirado na Idade Média. É um jogo ali de treta, de controle ali, de área, movimentação. Eu lembro que eu joguei ele, acho que umas 2 vezes. O seu também, né? O Davi, foi na sua cópia que eu joguei. A minha classificação desse jogo, assim, eu gostei desse jogo. Eu coloquei o Barony como o seu chamar eu jogo. Um jogo que eu gostei das 2 vezes que eu joguei ele. Eu vou ser sincero que eu joguei há muito tempo ele. Eu não lembro tanto algumas coisas, assim, das mecânicas, mas eu lembro da sensação de ter gostado do jogo. Então, um jogo que eu, se chamar eu jogo. Vai, Douglas, arrebenta com o jogo. Não vou arrebentar com o jogo, não. É um jogo que eu joguei também poucas partidas. Dentro das categorias aqui, foi fácil pra mim colocar os jogos Deixa Mofar e no Puta Jogo. Então o Barony pra mim no momento tá pelo menos no El War, mas não porque é um jogo que eu não gostei tanto assim. É um jogo que tem ali sua briga por território, você vai movendo os meeples pra tentar tomar o território dos outros jogadores. E é basicão, assim, eu acho que ele não me lembro de ele trazer muitas inovações. Então, pra mim, pelo menos no El War vai estar bacana, mas não vou ficar defendendo muito essa categoria do jogo aqui também, não. Achei que você ia ser um pouco mais ácido com ele. Eu lembro da experiência que a gente jogou que eu e o Jonathan gostamos e você e o Paulo não curtiram tanto. Eu gostei bastante do Barony, na verdade. Já adianto que a minha categoria também ficou pelo menos na War, mas mesma coisa. A gente tem jogos excelentes nessa lista, então é difícil que um jogo que não brilhe e que acima disso, mas ele é um jogo bem legal, eu acho que ele é um xadrezinho ali, ele é bem abstrato e ele é muito lindo, assim, se a gente fosse falar o jogo mais bonito dessa lista, pra mim é facilmente Barony. Tem umas peças de madeira maravilhosas, eu sou apaixonado por peças de madeira, e as peças de madeira dele são maravilhosas. Ele tem algo que eu não lembro de ter visto em outro jogo, que é diferentes tonalidades de madeira pra representar coisas distintas dentro do jogo, então eu achei isso tão simples e tão incrível ao mesmo tempo. Você tem ali, por exemplo, pegar a peça verde, né? Você tem um verde escuro para as construções e o verde claro para os cavaleiros. Isso ajuda muito porque o tabuleiro fica repleto de peças e ele é bem colorido já, então realmente ele fica... É muito importante essa diferenciação de cores. Gostei bastante, entendo que ele tem essa questão ele é pouco valorizado no Brasil, acho que ele caiu bastante aí no popular de que ele não é um jogo bom, as pessoas, por algum motivo, sei lá, ele é um jogo que você encontra por 80, 90 reais, jogo grande, com muitas peças de madeira, com muito cartonado, e ele vale muito a pena, é uma experiência bem gostosa de controle de área, simples realmente falar no que ele se destaca, não se destaca em nada de diferente, mas ele traz uma sensação de xadrez, uma sensação de abstrato, de captura de territórios muito gostosa. Então coloquei ele pelo menos na War, basicamente por comparação, mas eu acho ele um jogo muito bom. Eu coloquei ele no Deixa Mofar, mas não necessariamente porque ele é um jogo ruim, é porque ele meio que sobrou na minha classificação. E também porque, no meu gosto pessoal, eu não sou muito fã desse abstrato, ainda mais com abstrato com muita interação, eu acho que acaba se perdendo um pouco. O tema ele tem que vir um pouco mais forte, e a mecânica vir um pouco mais palpável do que só essa abstração. Então o Barony ficou em Deixa Mofar por causa disso, mas não é um jogo ruim. Eu acho que existem jogos nessa lista que são muito melhores e tratam melhor essa questão de treta, que aqui é o nosso tema principal. Nós temos 2, pelo menos na War, um no Se Me Chamar Eu Jogo e um no Deixa Mofar. Algum dos dois quer abrir mão e subir ou descer pra gente fechar ele pelo menos na War, pelo menos por enquanto? Olha, eu posso subir, mas assim, acho que a gente vai ter um problema depois.
Assim, não sei se ele vai acabar ali, mas pelo menos neste momento, Pode já pelo deixar menos no não War, mas agora. nesse momento ele fica então em pelo menos não é War. Vamos seguindo então pro último jogo desta categoria de jogos históricos não específicos, vamos falar do Wallet City. O Wallet City, ele é um jogo de maioria diária, cercamento de área e draft aberto. Ele é um jogo de 2 a 4 jogadores e inspirado na Idade Média, não tem um contexto. Ele não está lançado no Brasil, então ele não tem ano de publicação aqui. Dentro dos jogos que a gente falou até agora, o Wallet City é um dos mais tretosos e também acho que vai ser um dos mais tretosos de modo geral da lista aqui. Ele tem um controle de área bem bacana ali. Você comentou da estética do Barone. Eu acho o Wallet City, à primeira vista, também um pouco confuso, mas também bonito. Tem os dados ali coloridos, né? A gente vai ter os meeplezinhos espalhados pelo tabuleiro, com umas pecinhas colocadas também que deixa o jogo interessante para quem passa e olha o jogo na mesa. Não é tão bonito quanto o Barone, né? Mas também tem sua estética ali, seu valor. É realmente uma treta muito gostosa. Pra mim, é um puta jogo. A gente jogou ele recentemente. Eu acho difícil ele ficar nessa categoria. Entendo que tem outros jogos aqui que talvez vão suprir mais a expectativa do gosto de vocês aqui, mas eu gosto bastante do Wallet City. Do nosso grupo ele não vê tanta mesa também, porque não é todo mundo que gosta dele. Para quem não jogou, recomendo jogar. Ele vai ter uma seleção de cartas ali que todo mundo tem as cartinhas iguais, só que dependendo do momento em que você usa a carta, vai ter um efeito muito melhor depois pro cerco de área do que se deixar para usar a carta mais para frente. Então isso eu acho bem interessante, tem uma boa estratégia. É um jogo que eu gosto bastante. Vou seguir falando porque pra mim ele também é um puta jogo. Wallet City foi uma das maiores surpresas que eu tive no mundo do board game, porque eu peguei ele numa troca e eu não fazia ideia do que ele era. Assim, eu entrei na Match Trade. Pra quem não conhece Match Trade, você coloca alguns jogos e aí tem uma classificação matemática que vai garantir ali um círculo de trocas, né? Não vou entrar no detalhe aqui. E eu marquei ele exclusivamente porque eu olhei, bati o olho, assim, achei a estética dele interessante, apesar das cores um pouco esquisitas dos jogadores. É marrom, é cinza, uma cor meio morta ali, mas achei a estética interessante. Eu tava num momento muito de qualquer jogo que tinha uma pegada meio feia medieval, eu gostava, marquei ele. Eu não achei ele tão bonito assim, honestamente, eu achei ele um pouco esquisito, mas eu gosto bastante do jogo. Aí eu marquei e quando ele veio foi uma surpresa absurda, achei um jogo incrível. Ele tem um dos controles de áreas pra mim mais interessantes, porque você constrói a sua área, então as áreas começam todas abertas e aí você vai baixando as cartas, como o Douglas explicou, e essas cartas vão trazer quais são a quantidade de peasants, né, de camponeses que você vai colocar ali, ou de nobres no tabuleiro, e aí você vai colocar as estradas e depois os muros para você formar as áreas de controle. Isso é muito legal, você não tem áreas definidas, e a quantidade de informações que você tem que olhar nesse jogo, então você tem que olhar a área, a quantidade de cores, tem muitas coisas para olhar. Isso deixa realmente ele um pouco confuso, às vezes as pessoas podem se assustar um pouco pela quantidade de informação que você precisa analisar, mas eu achei ele um puta jogo, é muito gostoso. Então, Wallet City vale a pena demais conhecer. Não é um jogo fácil de encontrar, mas é um jogo muito gostoso de ter a experiência. O Wallet City eu joguei com vocês, acho que 2 vezes, foi com você e com o Douglas mesmo. Ele é um jogo realmente... Ele tem toda uma mecânica interessante, mas eu não sei se acho que sou eu que não consigo entender esse jogo direito. Eu nunca consigo entender uma estratégia nesse jogo, eu nunca consigo fazer uma estratégia nesse jogo. Eu sempre fico muito perdido. Considerando que você e o Douglas gostaram muito do jogo, provavelmente sou eu que fico perdido. Ou a experiência pra mim é assim, né? Então, eu sinceramente, eu deixei esse jogo por pelo menos não é War. Não coloquei ele pra mofar, mas porque eu acho que tem alguma coisa ali interessante no jogo pra aproveitar, pra se divertir. Eu acho esse jogo um pouco confuso demais, não sei se é só pra mim. Então, pelo menos no War, eu acho que é a categoria certa pra ele. E eu vou concordar com o Jonathan, assim, esse jogo eu não tive a chance de jogar ele, então um pouco review do review, mas eu achei ele um pouco confuso. Até o Davi comentou que seria bom eu jogar porque ele na explicação só e nos reviews não faz jus ao jogo. Só que qual que é o problema que eu vi dele, assim? É que em relação aos outros jogos da lista, eu acho que, apesar de ele ser muito tretoso, ele se baseia só nessa treta e a colocação, mas enfim, não me chamou muita atenção. Não acho que seja um jogo ruim, como eu disse, a lista de hoje tá muito boa. Só que eu acabei deixando no pelo menos no War. Esse aqui eu não vou abrir mão, gente, o jogo é muito bom.
Sério, assim, eu sei que você viu o review do review. Ah, não, você só baseou no review. Mas o jogo é muito bom, gente. Jogando, você tem uma experiência. O Jonathan fica perdido. Aí é outro. E assim, não acho que é só ele. Ele é um jogo que traz um pouco dessa confusão. Porque, só pra. Não queria entrar em mais detalhes do jogo, já falei bastante, mas pra explicar um pouquinho do porquê de repente o Jonathan fica perdido. Você tem que considerar uma área que foi construída que não existia, então a área que foi fechada, é o bloco de área e vale X pontos. E aí depois uma questão de cor. Então os dados eles ficam espalhados por todo o tabuleiro e você tem que olhar onde estão os dados, e esses dados, quem tiver maioria nessas várias regiões, então você não está olhando só para uma região, você está olhando para o mapa inteiro e para cada um desses dados onde eles estão dispostos, é uma outra coisa. E aí você tem que olhar ainda as torres também, então ele tem uma série de informações. Ele é um jogo seco, de regra simples, mas com muita informação para analisar, então não é incomum as pessoas ficarem um pouquinho perdidas, mas ele é muito bom, gente. Assim, não vou nem dizer que eu não abro mão do puta jogo, mas eu não aceito, pelo menos não hora. Esse daqui realmente, o mínimo pra mim dele é se me chamarem eu jogo. Douglas, fica na sua mão, e aí? Eu vou concordar Puta jogo? Não, então eu vou concordar. Pra mim é um puta jogo. Não abro mão do puta jogo, assim, não é que eu não abro mão. É entre puta jogo e se chamar eu jogo. Pelo menos na War não dá pra forçar a barra pra isso, não, que é muita coisa. E só um adendo aqui também, ele falou de dados, mas não tem rolagem de dados pra quem não conhece o jogo, tá? Tem uma certa manipulação, de acordo com o controle de área. E tem uma única ação que rola os dados lá, mas não tem essa aleatoriedade de rolar de dados não, tá, gente? Pô, é um euro de controle de área. Mas e aí, Arthur, Jonathan, a gente vai... Olha, eu acho pra que... quem? Cara, eu não consigo abrir mão da minha lista de puta jogo no momento, cara, porque os jogos que eu coloquei aqui são muito bons, assim, e também tá muito boa a lista, não tem como. Eu acho que talvez a gente vai ter que deixar marinando essa ideia pra tentar resolver no final, porque pouca informação que a gente tem em relação aos outros jogos, não sei se eu consigo subir tanto assim, não. Não, se me chamarem eu jogo, eu tô satisfeito. Então, mas vai jogo. ocupar o chamar espaço jogo no não lugar que eu sei. quero defender, entendeu? De se chamar o jogo se chamar o jogo pra cima, eu acho que tem que brigar muito, porque tá muito boa a lista. Não vou abrir mão, gente. O jogo é muito bom. Sério. Nossa, ele é um achado, uma joia escondida, realmente. É uma joia escondida. Não concordo com o Arthur aí. Vamos seguir? Não, vamos seguir e depois a gente volta pra classificação dele. Vai ficar sem classificação por hora, então depois a gente segue. Então, mudando de período histórico, entre aspas, porque a gente, na verdade, não tinha um período histórico definido, a gente entra agora no bloco 2, que é Idade Média Europeia, que é onde teremos, inclusive, a maior quantidade de jogos. Então, Arthur, fala aí do que é essa Idade Média Europeia. Bom, quando a gente fala de Idade Média Europeia, a gente tá falando de um período específico, que vai do século V, que é a queda do Império Romano do Ocidente, até o século XV, que vai ser a queda de Constantinopla, que era a capital do Império Bizantino. Então, esse período ele é marcado por muitas transformações sociais, políticas e econômicas. E a gente tem uma ideia muito errada, que a Idade Média é uma idade das trevas, mas na verdade é o contrário, né? Ela é muito dinâmica. Você vai ter uma formação de reinos, você vai ter reinos se formando, se desfazendo, uma troca de poder entre reis, entre o clero, entre a nobreza. Então vai surgir muita coisa nova na Europa que vai trazer para essa Idade Média. Não é uma idade das trevas, é uma idade de mudanças, né? São 1000 anos de história aí que muita coisa vai se mudar. Então os jogos que a gente vai discutir nesse bloco são justamente que vão refletir esse contexto. Então são jogos que vai mostrar como a Idade Média é um tempo de instabilidade, mas também de formação de estruturas que vão marcar a Europa por vários séculos, na Europa e o mundo também. Então quais são os jogos desse bloco aqui? É o Brian Boru, Hansa Teutônica, Lancaster, Orleans e El Grande. Antes de fazer um adendo, o Orleans a gente colocou mais expansão intriga, comércio e intriga, porque senão ele não atenderia ali o requisito de treta. Então ele tem uma expansão que deixa ele muito mais tretuoso ali, que é essa comércio e intriga, ele vai ter um tabuleiro diferente que vai agregar isso. Mas Jonathan, traz aí as informações do Orleans. A mecânica desse jogo ele é de bag building, seleção de ação simultânea e alocação de trabalhadores. O ano de publicação foi 2014, mas a expansão dele é 2016. É de 1 a 5 jogadores com expansão, publicado no Brasil, e o período histórico referente a esse jogo, século XV. Eu queria até começar falando um pouquinho do Orleans, né? Porque, primeiro, ele como um jogo, ele é muito bacana, eu gosto muito de bag build, né? De construção de saco, e também alocação de trabalhador, mas... Pensando como historiador e como professor de história, o Orleans ele é muito legal. Por quê? Ele vai simular justamente essa transição do final do século XV para a Idade Moderna, em que você vai ter algumas transformações em centros urbanos. Então você vai ter um reavivamento do comércio, você vai ter
várias interações ali, e o Orleans representa muito bem. Ele quebra um pouco essa ideia que a gente tem de Idade Média como Idade das Trevas, porque ele é super colorido, como a galera vivia, né? Ele vai representar muito bem essa transição na França, que Orleans é uma cidade francesa. Então, acho que do ponto de vista histórico, acho que Orleans é muito bacana, né? Não só como jogo. Agora, como jogo, como é que eu classificaria ele? Ele é um jogo que, se chamar, eu jogo. Ele é muito gostoso de jogar. Ele vai ter uma interação a mais com a expansão Comércio e Intriga, mas ele é um jogo que me surpreendeu muito bem, porque ele já é mais antiguinho, né? 2014 e tal. O pessoal fala que teve o Altiplano, se eu não me engano, né? Que foi meio que uma, entre aspas, reimplementação, né? Mas o Orleans me surpreendeu muito, cara. Eu gostei muito do jogo e eu jogaria ele mais vezes, com certeza. Então, se chamar pra jogar o Orleans, eu jogo. Eu falei que tinham 11 jogos que eu gostava e um jogo que eu não gostava nessa lista, e esse jogo é o Orleans. Eu realmente... Nossa senhora, Me surpreendeu aí, hein? Olha aí. Eu não gosto dele. Não gosto. Eu tive ele e eu não vi a hora de conseguir passar pra frente, assim, de conseguir o aval da minha esposa pra conseguir passar esse jogo pra frente. Pra mim, eu joguei o suficiente pra poder falar que ele é quebrado. Eu entendo que é complicado falar isso, né? Um jogo é quebrado, mas eu joguei ele bastante, assim, eu tive o jogo, depois vendi para um amigo e o amigo também joguei com ele. Então eu acho que eu tenho embasamento suficiente para falar que aquela trilha de baixo ali, que eu não vou lembrar o nome, ela é uma trilha que é totalmente desbalanceada ali e realmente, mas é só marcar. Assim, você tem um negócio que todo mundo tem que ir na mesma trilha, o jogo já não fica legal. Eu tava vendo, inclusive, esses dias o vídeo do Covil dos Jogos, do Paulo falando jogos que ele não jogaria mais. E é engraçado, né? E gostaria de citar aqui, gosto, né, bastante do Covil, e gostaria de citar que eu sou o inverso do que ele falou quando ele chegou no Altiplano, né? Você falou do Altiplano que é... Né, você falou, Arthur, que o Altiplano é o sucessor do Orleans, e o Paulo falou que ele não jogaria o Altiplano porque ele jogaria o Orleans, e eu sou oposto completamente. Depois que eu conheci o Altiplano, finalmente eu consegui passar essa draga pra frente do Orleans aqui, porque a minha esposa conheceu e eu pude pegar o Altiplano, que pra mim é um jogo extremamente melhor, assim. Não, eu sei que a opinião, lógico, não é popular no Brasil, porque o Orleans fez sucesso, as expansões vieram, e o Altiplano você encontra super barato, a expansão não veio, eu consegui a expansão importada, porque ela deixa o jogo também bem legal, mas eu acho que bom, não vou entrar aqui em Altiplano versus Orleans, porque não é o foco do episódio, mas o Altiplano pra mim ele corrige várias coisas ali do Orleans. O Orleans ele é um jogo que pra mim ele é quebrado, basicamente esse é o ponto, assim, eu gosto muito de bag build, é uma das minhas mecânicas favoritas, então o Orleans tinha tudo pra ser um jogo que eu gostaria bastante, mas eu não acho que ele foi melhorado em outro jogo, acho que a implementação dele não é legal, não é um jogo que me agrada, e todas as vezes que eu joguei, sem exceção, eu foquei na mesma coisa, e se alguém não focou comigo, eu ganhei, né? Que é aquela trilha de baixo que eu realmente não tô lembrando o nome. Então, assim, a gente jogou já em 4, né? Eu, você, Douglas, Jonathan e o Paulo uma vez lá e arregacei naquela trilha, ganhei facilmente. Ok, vocês não me impediram de fazer isso, mas assim, realmente não vejo com bons olhos você ter uma trilha tão desbalanceada. Então, é uma estratégia um pouco falha ali pra mim. Além disso, a gente tá avaliando aqui o jogo mais a expansão. Então, nesse caso específico, é o único jogo que a gente tá avaliando junto com a expansão. E a expansão, pra mim, deixa ele mais forte ainda, não deixa mofar, porque é um jogo que você tem um planejamento euro, gostosinho, né? Como eu falei, não é um jogo que eu não gosto da estrutura dele, tanto gosto que eu gosto muito do Altiplano, que é a sequência dele de outra forma ali. Mas é um jogo que você tem uma estrutura ali gostosinha, pra mim quebrada no Orleans e depois corrigida. Aí você vem com a expansão Intriga, que fica, assim, nossa, uma bosta, gente, desculpa, uma bosta. Você pega e tudo que você pode fazer de planejamento, ela vai lá e destrói. Então eu não gosto disso. Eu gosto muito de jogo de treta e eu gosto muito de jogo euro, que você tem planejamento. Eu não gosto da mistura desses dois universos. Quando você tem um jogo que você planeja, e alguém vai lá e faz alguma coisa que destrói seu planejamento, pra mim gera muito incômodo. Então minha avaliação do Deixa Mofar, na verdade, foi muito mais devido à expansão Intriga. Eu gosto da estrutura do Orleans, eu acho ele um jogo quebrado. Se não fosse por essa quebra, seria um bom jogo. Se não fosse a expansão, ele estaria pelo menos no War, mas avaliando com a expansão, ele fica ali no Deixa Mofar. Com o Arthur, eu gostei do jogo também. Eu não achei ele um puta jogo, assim, mas eu gostei bastante da experiência que eu tive. No início, como ele é um jogo que tem muitas ações também, e acho que talvez eu fiquei um pouco perdido ali no início, mas depois eu fui entendendo ali, jogando um pouco melhor. Eu gostei do jogo e eu classifiquei ele como Se Chamar Eu Jogo. Bom, a minha classificação ficou um pouquinho diferente da de vocês, eu coloquei ele no pelo menos não é War. Mas também não é uma questão assim de não gostar tanto do jogo. Eu fico um pouquinho incomodado com uma certa aleatoriedade que faz parte da mecânica do jogo, né? De sacar as pecinhas da bag.
E na movimentação também, às vezes você tá querendo pegar um recurso e você se movimenta para um lugar e vai pegar um recurso diferente. Tem essa questão do mapa, né, de movimentação e controle das cidades. Com a expansão Intriga fica mais tretoso, também é verdade, mas mesmo sem a expansão tem essa questão aí de corridinha para ver quem consegue controlar primeiro as regiões ali, né? E dar uma certa pontuação. Mas é isso sim, acho que também não tenho nada contra e nada a favor do jogo, então ele ficou pelo menos na War pra mim. Já vi que serei voto vencido, ok? Aí vocês conversem pra ver se ele fica no Super Chamar Jogos, se pelo menos não é War. Não, Davi, eu vou lançar a boa aqui, ó. Sobe aí o Orleans e vamos negociar com um dos dois aí pra um voto melhor no Wallet City. Olha aí, eu sou muito garoto, né? Eu sou muito garoto, eu não tenho essa malícia. Entreguei meu voto de graça, né? Cara, agora eu vou bater o pé. Assim, naturalmente eu tô falso, mas eu tô batendo o pé, porque o Douglas deu o caminho aí que eu deveria ter feito. E esse Wallet City aí? Vamos classificar ele pelo menos no Se Me Chamar Eu Jogo. E o Orleans vai pra onde? Pro pelo menos na War. Ah, Um voto de um de vocês dois. Não, um voto de um de vocês dois. eu vou dar o benefício da dúvida pro Wallet City, porque eu não joguei. Certo? Mas assim também tem uma coisa. O Orleans me pegou muito mais pelo tema e pelo como ele representa do que necessariamente pela mecânica dele. É boa também a mecânica. Mas eu não tive essa experiência de jogar tanto a ponto de achar essa quebra que o Davi comentou. Mas o que me pegou no Orleans foi o tema, cara. Ele representa muito legalzinho essa ideia da Idade Média, que a gente geralmente não tem tanto contato. Então, por ser o tema, que eu me peguei mais pelo tema, e porque eu não joguei o Wallet City, eu vou fazer a boa e eu troco meus votos aí pra deixar o DC Orleans pra pelo menos não a War e o Wallet City ficar em Se Chamar Eu Jogo. É isso, né? Nossa, uma mudança muito forte do último episódio, que eu era o perseguido do rolê, gente. Tá muito diferente isso. Excelente. E Arthur, você fica convidado para uma partida de altiplano para você ver como o Orleans pode ser melhor. Assim, ele é muito gostoso de jogar. Ainda mais com a expansão do Trevor lá, do Viajante, que fica bem legal. Bom, Jonathan, você ficou aí voto vencido, mas eu também não acho que você defende o Orleans com unhas e dentes. Eu acho que você gostou, mas não me parece ser o jogo que você ama. Tô errado? Exato, tá totalmente certo. Pode deixar na classificação que vocês estão mesmo. Seguindo a brincadeira aqui, então. Vamos então agora para um puta jogo. Já abri, eu vou começar falando depois. Vamos falar de El Grande. Um jogo de mecânica com maioria diária, né? Domínio de área. Movimento de área também e seleção de ação. Ele é um jogo bem antigo, o ano publicado dele foi de 1995. Ele é de 2 a 5 jogadores, está lançado no Brasil e o período histórico dele é entre o século XV e o século XVI. É um puta jogo, não tem nem o que conversar, né? É muito tretoso, é muito divertido, você tem as cartas na mão e você vai baixar as cartas para selecionar a ação. Então, quem baixar a carta mais alta, seleciona a ação. Bom, primeiro, né? É um tabuleiro enorme, tem regiões diferentes, a gente vai brigar pelo controle das regiões. E aí você faz isso baixando uma carta, selecionando uma das ações disponíveis na mesa. O negócio é que, se você baixa uma carta muito alta, você vai colocar poucos ou talvez nenhum meeple no tabuleiro. Com comparação, se você coloca uma carta muito baixa, você vai escolher por último a ação, só que vai colocar mais meeples no tabuleiro. E aí tem a questão de colocação adjacente à peça do rei. Uma coisa que a gente discute quando a gente joga, né, é o nome do jogo ser El Grande e o próprio El Grande não ser ali meio perdido no jogo, né? Não é tão forte assim o seu personagem chamado El Grande. Mas de qualquer forma, a gente só jogou a cópia do Davi, né? Ainda falta jogar com as expansões. Eu fiquei surpreso esses dias num grupo de WhatsApp, o pessoal reclamando do El Grande. Eu fiquei, pô, como assim? O jogo é sensacional. Pra mim é isso, é um puta jogo. Pra mim não tem discussão. Desse jogo eu não abro mão. Bom, o jogo El Grande, eu também gostei desse jogo quando a gente jogou algumas vezes, né? Ele tem essa mecânica ali de você também controlando as áreas ali. O que o Douglas falou do El Grande mesmo, o meeple meninão do jogo ali, ele fica meio perdido. Ele não tem tanta força, mas às vezes com uma regra de casa também dá pra você mexer um pouquinho e fazer com que o jogo fique uma experiência muito melhor. A lista, né, que eu fechei, eu só coloquei ele na posição onde eu coloquei porque tem outros 3 jogos que eu gostei na frente dele. Então, tipo assim, se fosse comparar, vamos jogar o grande ou vamos jogar esse jogo, eu ia falar do outro jogo.
Então o El Grande, na minha lista, ele ficou se chamar o jogo, mas ele poderia ser um puta jogo. Mas é só por conta do limite ali que ele acabou indo pra se chamar jogo. Você tem todo o direito de estar errado, Jonathan. É o grande. É o melhor jogo dessa lista, inclusive. Jogo Eu concordo. fantástico. Ele é. Nossa, ele é muito simples. Ele é antigo, né? Jogo acho que de 95, a gente falou aqui na lista aí, me corrija se eu estiver errado. E ele simplesmente faz tudo que ele se propõe de uma forma perfeita. Ele é o controle de área euro puro, incrível. A gente nem jogou com todas as expansões da Big Box, a gente jogou só com uma, na verdade, que é de carta lá. E eu confesso que até o momento eu achei que a experiência em expansão ainda foi um pouquinho melhor, não sei com as outras expansões ali, mas ele é muito bom, a treta dele é muito gostosa, você fica tenso o tempo inteiro. Eu acho que eu nunca ganhei, a gente já jogou uma quantidade razoável, mas não tira o brilho dele pra mim, é um jogo muito bom. E a gente falou, né, essa questão do El Grande não ser importante, realmente, a gente até fez uma regrinha da casa ali, acho que é de desempate, eu não lembro, faz um tempinho até que a gente não joga, mas que o El Grande tem um poder, uma força um pouquinho maior, mas coisa muito mínima ali em relação ao quanto ele é excepcional. Então, não vou nem ficar só falando aqui do El Grande, porque pra mim é isso, assim, ele é 11 de 10. Olha, eu não consigo, no começo do cast aqui eu falei, não vou ficar falando de história, senão vai ficar 15 horas de podcast, mas não tem jeito. Eu vou falar um pouquinho só, porque uma coisa que eu achei bacana do El Grande, que pode não transpassar tanto na gameplay, é que ele vai falar de um período histórico, que é da Idade Média Espanhola, muito específico. E a Espanha, né, a região ibérica, ela é uma região muito conturbada politicamente. Internamente, a Espanha, ela tem muitas brigas internas pela nobreza, né? A nobreza é muito forte na Idade Média Espanhola. E isso é muito bem representado no El Grande, porque o Pino Grande significa o rei. E a região onde o rei está, ela não pode ser tocada. Só que em volta dessa região é onde acontece a treta dos nobres. E lembra um pouco como é que é a história da Ibéria, da Espanha, essa bagunça de poderio e divisão interno que o reino espanhol vai ter. Sobre o jogo em si, eu coloquei ele aonde? No Se Chamar Eu Jogo. Ele não é um jogo ruim, ele é um jogo bom. Só que eu acho que, em comparação aos outros jogos, ele deixa um pouquinho a desejar. Mas eu não me importaria se, eventualmente, ele subir pra puta jogo. Porque ele é um jogo bacana. Ele é a briga e controle de área nessa forma mais pura, né? Eu joguei com a expansão Colônias e Inquisidor, que também adiciona uma camadinha a mais, que eu acho que ficou bem positivo no jogo. E o El Grande é justamente o nome que os nobres tinham na Espanha, né? Então, o meeplezinho ali maior pode não ter uma importância no jogo, mas no contexto ali é bem bacana. E aí, ficamos 2 em 2. Como é que fica essa... Bom, você falou que você não se importa, né, Arthur? Não vamos precisar negociar. Não me importo, mas não é voto vencido. Calma lá. Vamos A gente tem que negociar isso aí. pô. Não, o Arthur. O Arthur. Eu vou cobrar voto aí, então, no futuro, hein? Então, isso quer dizer, eu vou dizer que talvez tenha um outro jogo meu aqui, que pelo que eu conheço de você, eu acho que você vai discordar bastante da minha classificação. Aí eu abro mão, eu vou me vender, é isso. Tá vendido o seu... Então tem um voto seu aí no bolso. Exatamente, você tem um voto meu no seu bolso. Beleza, então, por mim fechou. É o grande em puta jogo. Gente, chegamos na metade aqui, então é bom sempre recapitular, lembrar que as pessoas estão ouvindo e não vendo a nossa lista. Neste momento, em Puta Jogo, temos o El Grande, Se Me Chamar Eu Jogo, Wallet City, depois de muita política e negociação, pelo menos na War, Dominion, Barony e Orleans, e não se deixa mofar o Carcassonne. Então a gente avaliou já 6 jogos, faltam mais 6 jogos e seguimos aqui falando do bloco 2 de Idade Média Europeia. Vamos falar agora então do Brian Boru. Então ele mistura ali a mecânica de vaza, com maioria diária e draft na parte da seleção das cartas. Ele é um jogo publicado no ano de 2021. Ele vai de quantidade de 3 a 5 jogadores. E o período histórico dele do século... século XI. Da minha coleção atual, o Brian Boru é o que acho que é o que mais está vendo mesa e foi a grata surpresa, assim. Queridinho aí da minha coleção, né? Adquirido recentemente, está usando ele ou para abrir ou para encerrar a jogatina, né? Ele é muito rápido, ele é fácil. A iconografia não é tão intuitiva, mas você joga uma partida e já consegue entender bem. É um joguinho de vaza, tem um tabuleiro grandão, só que ele não tem aquele ataque, né? Você não, uma vez que o território é controlado, ele não pode ser mais atacado por outro jogador, mas rola uma invasão viking. A questão da treta dele tá mais ali na seleção de cartas para controlar o território justamente e para dominar a região. Eu sei que talvez ele não feche na classificação puta jogo, mas também me surpreende ver
anúncios dele assim com preço muito abaixo do que eu paguei, inclusive, de lançamento. Dá a impressão que o jogo não tá agradando o pessoal, não tô vendo o pessoal falar tanto dele assim. Então, talvez seja uma impressão pessoal, né? E de algumas pessoas para quem eu já apresentei, levei ele em alguns eventos, fez sucesso também, mas talvez não seja todo esse puta jogo que eu acho. Mas para mim ele é um puta jogo. Pois eu concordo com o Douglas. É um dos jogos da coleção dele que eu mais gosto também de jogar. Ele tem a mecânica de vaza, é uma mecânica que eu gosto, misturado com domínio de área, que é uma mecânica bem gostosa de jogar. Pelo menos no nosso grupo, que a gente joga jogo de treta, né? Eu gosto bastante. Todas as vezes que a gente jogou, se eu não joguei uma vez ele porque estava muito de noite, eu estava cansada e eu precisava descansar, mas é um jogo que eu gostei bastante e eu coloco ele como puta jogo, porque é um jogo fácil de explicar, ele é um jogo simples de executar o jogo dele e é gostosinho. Tem uma tretinha não muito forte, não muito pesada, mas ainda assim tem aquela tretinha simples ali que faz com que a mecânica do jogo não se torne ruim, mas eu acho que faz com que ele fique simples de jogar, não seja uma coisa muito avançada. É como o Douglas falou, de início da noite de jogatina ou então encerrando a noite de jogatina. Então, pra mim, é um puta jogo. Bom, o primeiro contexto histórico, né? Não tem como escapar disso. O Brian Boru, então, ele vai tratar sobre a Idade Média irlandesa, só que mais específico, se inspirando na figura real do Brian Boru, que foi um rei que meio que unificou a Irlanda durante o período medieval. Não exatamente unificou, porque não é essa ideia de uma unidade moderna como a gente tem no sentido moderno, né? Mas ele vai conseguir, através de alianças, vassalagens e um reconhecimento do título de Alto Rei da Irlanda, que até então era um título quase que simbólico. Em questão de jogo, ele é um jogo de vaza muito legal, muito bacana, bom pra começar e encerrar um dia. Porém, ele não é tudo isso, né? Ele pelo menos não é um war. Ele é um jogo bom, ele é legal, só que eu acho que ele deixa a desejar um pouco na questão da treta, que eu acho que eu senti um pouco de falta disso nele. Mas ele é um jogo bacana, eu gostei dele, eu jogaria ele mais vezes, com certeza. Mas pelo menos não é war pra mim. Eu vejo que o Brian Boru, ele consegue fazer uma coisa, ele é de 2021, né? Um dos jogos mais novos dessa lista, se não o mais novo, e ele faz algo que ele parece ser da mesma época do El Grande ou do Hansa Teutônica, jogos um pouco mais antigos, mas assim, isso não é negativo. Ele traz isso, ele consegue representar esses jogos que são simples, mas ao mesmo tempo tem essa tretinha meio euro muito gostosa. Então eu não coloquei ele no puta jogo, coloquei ele no Se Me Chamar Eu Jogo, mas exclusivamente por falta de espaço ali. Se ele terminar no puta jogo, e você falar, acho que não vai, Douglas, eu acho que talvez termine, porque eu não me oporia não, ele é um jogo muito gostoso. Foi a primeira vez que, devem ter outros jogos, não sei, eu não conheci, mas foi a primeira vez que eu joguei uma vaza que tem outro sentido, que não é a vaza pura, que ela tem um outro propósito, que nesse caso é você colocar ali as suas unidades e fazer suas ações, colocar suas unidades no tabuleiro. Ainda que ele não tenha essa treta direta, ele faz exatamente essa treta indireta, como é o caso do Alet City, como é o caso do El Grande, que a gente já falou, como é o caso do Hansa Teutônica, que a gente vai falar daqui a pouquinho, como é o caso de um jogo que não tá nessa lista, né, porque historicamente não caberia, mas é o Tammany Hall, que eu não cheguei a jogar, mas já olhei bastante, porque eu tenho bastante interesse em conhecer também. São esses jogos que puxam uma treta meio euro e que são tretas diretas e indiretas. Você não pega, até a gente fala aqui quando fala da mecânica, quando o Jonathan traz a mecânica, controle de área versus ali essa influência de área. Então são coisas distintas, né? O controle de área e a maioria, né? A maioria ou influência de área. São mecânicas distintas, mas similares, né? No controle você vai tomar a área de alguém e na maioria você vai, às vezes, entrar na área de alguém, mas sem tirar essa pessoa. E essa questão da maioria de área eu acho bem gostosa no Brian Boru, a questão da vaza. Então, pra mim, ele ficou no Se Me Chamar Eu Jogo, mas já adianto que, como tem 2 no puta jogo, eu não vou nem brigar. Vamos colocar no puta jogo, depois a gente vê o que acontece, porque realmente eu não entendi por que ele não fez mais sucesso no Brasil. Aliás, talvez eu entenda, porque se você for ver, o El Grande faz sucesso com um público específico, o Hansa Teutônica também foi um jogo que daqui a pouco a gente fala, e ele caiu bastante de valor, faz sucesso com um público específico. Eu acho que talvez o brasileiro não curta tanto esse tipo de euro de controle de área. Acho que a treta que o brasileiro gosta talvez seja um pouco diferente. Eu não sei, tô falando talvez bobagem aqui, mas olhando jogos que às vezes não deram tão certo, o próprio El Grande chegou, depois de muita expectativa, o público querer bastante, e ele não esgotou rapidamente, como outros jogos. Então, talvez essa treta indireta ali, mais euro, não seja exatamente o que agrada o público brasileiro. Mas eu acho ele um jogo bem gostoso também, então inicialmente o Brian Boru fica ali em puta jogo.
Vamos seguindo aí então. Por hora ficou vencido, Arthur. Depois, se for o caso, a gente volta, porque não tem espaço pra... Vai dar briga isso aí. Aí vai dar briga. Tá começando a eclodir. Vamos falar agora, então, faltam 2 jogos nesse bloco. Vamos falar exatamente do Hansa Teutônica, que eu já puxei. Bom, a mecânica do jogo é de pontos de ação, então você ali tem seus pontos para poder executar suas ações, a maioria diária e construção de rotas. O ano de publicação é de 2009, quantidade de jogadores de 2 a 5, do período histórico dele é do século XII ao século XV. Eu vou puxar aqui o Hansa Teutônica, que tem o apelido de Hansa Tretônica, então claramente já se mostra porque ele está nessa lista, porque ele é um jogo realmente que é dedo no olho, ação total ali, porque você vai colocar as peças, fazer as rotas, fazer a maioria diária, tirar a peça do coleguinha ali, colocar a peça onde ele quer fechar a rota. Então ele é muito gostoso, ele traz um ponto de ação ali, então você vai ter os pontos de ação para definir o que você vai fazer, e toda ação meio que você vai fazer pensando em ferrar o outro lado. Então ele é um jogo bem gostoso, é um jogo que a gente teve a oportunidade de jogar a Big Box, eu coloquei ele ali, né, no puta jogo, como eu falei, não acho que ele vai terminar, porque eu sei que não foi um consenso geral o quanto ele é gostoso de jogar, mas eu gostei muito, ele tem várias oportunidades estratégicas, eu entendo que ele tem muitos caminhos para a vitória, apesar de ser bem direto, também ser meio seco, como a gente falou do El Grande, de outros jogos Euro de controle de área, ele é um jogo seco, mas um jogo com um pouquinho mais de oportunidade de expandir, então El Grande você vai ganhar no controle de área, o Hansa você pode ganhar por território, você pode ganhar pelas rotas, você pode ganhar por um espaço ali que eu não vou lembrar, mas e vai colocando os seus discos redondos ali e ganha uma pontuação alta, então acho que ele tem vários caminhos e eu gosto particularmente de jogos que oferecem esse tipo de possibilidade ali, de ramificações para você encontrar novos caminhos de vitória, então gostei bastante. Bom, Davi, dele. pra sua surpresa, eu estou do seu lado, cara. Hansa Teutônica é pra mim um puta de um jogo. Ele é a melhor mistura que tem, assim, pra mim, de euro com treta, assim, de uma forma que não envolve necessariamente um tema de guerra em si, né? Bom, do período histórico, o jogo ele representa bem bacana essa ideia. A gente não estuda tanto sobre esse período histórico, que a gente chama mais de Liga Hanseática, porque era uma junção de várias cidades independentes ali do norte da Europa, que vão se unificar com o interesse comercial de gerar uma rota de comércio do norte da Europa. Ela perde muito poder justamente por causa do descobrimento das Américas, que aí todo o comércio europeu vai se voltar mais para o Mediterrâneo, não tanto para essa liga no norte que vai ter. Então, historicamente é bem legal, bem representado, né, graficamente, assim, no mapa. Ele é um jogo muito gostoso de jogar também. Uma boa estratégia, uma boa treta, e pra mim é um puta de um jogo. Então, o Hansa, eu coloquei ele no Pelo Menos Não É War. Não porque eu acho que é um jogo, assim, ruim, mas tem jogos que eu gosto mais na classificação do que ele. Me incomodou nas partidas que eu joguei, que é justamente aquela região de... Eu não lembro o que ela desbloqueia, mas tem uma região que a gente vai muito nela. Fica todo mundo indo nela o tempo todo ali e tal, no começo do jogo. Às vezes até do começo pra metade. Isso me incomoda um pouco, assim, na verdade. Mas também nada que... Nossa, isso quebra o jogo. Não é isso. Só vejo que é um local mais disputado do que os outros locais. Em compensação, você colocar um cubinho para atrapalhar a trilha do coleguinha, forçando ele a gastar 2 cubos para empurrar o seu, nossa, isso é sensacional. Isso eu gosto demais no jogo. Então, ele tem esse ponto para mim que é muito alto, um ponto que é um pouco mais baixo. Ele ficou no Pelo Menos Não É War, mas mais por outras classificações estarem cheias também. Mas também não acho um puta jogo. Eu gostei do Hansa Teutônica e eu classifiquei ele como puta jogo. É um jogo que eu gosto porque ele tem aquela questão da treta que a gente já levou aqui, né? Então tem uma questão da treta, de você colocar o cubinho lá, tirar o cubinho do coleguinha, sei lá, e fazer ele apagar mais para poder sair dali para você parar de atrapalhar ele. Eu gostei bastante desse jogo por conta disso. Tem aquela questão da quantidade de pontos um pouco ruim, que acaba sendo... parece que o jogo acaba muito rápido, mas isso não faz com que ainda o jogo seja ruim. Ele só tem um defeitinho ali nisso. E a questão do que os meninos citaram em relação ao local ali, que acaba a pessoa indo ali, fazendo muito ponto ali, eu concordo, eu entendo esse ponto, mas eu acho que é questão da estratégia, porque pelo menos as vezes que eu joguei, umas 2 vezes que eu joguei, pelo menos de 2 vezes das vezes que eu joguei, eu acho que teve outras pessoas que não foram nessa estratégia e ganharam mesmo assim o jogo fazendo uma outra estratégia. Então eu acho que ali é questão mais de estratégia mesmo. Então é um jogo que eu gostei bastante, tem uma treta gostosa, tem uma treta legal, é um jogo simples de entender, ele não tem dificuldade. Não ganhei no jogo ainda, mas eu gosto desse jogo mesmo assim. Então pra mim ele é um puta jogo. Caramba,
Estou surpreso. Todo mundo tá feliz hoje, né? A gente, não vai acabar ali. Acaba. Tá muito fácil isso aqui. Esse era o voto que você tinha no bolso, Douglas? Que você tinha deixado no bolso do Arthur? Não, acho que não vou ter problema. Eu achei que seria agora também, mas o Jonathan... Me surpreendeu, inclusive, o voto do Jonathan. O Davi, eu sabia que gostava bastante do jogo. Mas você me surpreendeu, Jonathan. A gente jogou pouco, até a gente jogou junto, inclusive, né? Às vezes que a gente jogou. Mas enfim. Eu pensei que ia ter que forçar o Douglas a mudar o voto dele, mas deu certo. Fiquei feliz aí com o Hans. Eu gostei, mas eu gostei do jogo. Eu acho que esse jogo, ele tá... Só que a gente tem um problema aqui, né, gente? A gente tem 3 no Puta jogo né? fechou, É o grande Brian Burgo e o Hassan Tony. Assim, pra mim não é problema, porque o único que eu tinha colocado em puta jogo fora esse era o Wallet City. Então, pra mim tá tranquilo, mas... Briguem. É isso, basicamente. A partir daqui. Mas vamos seguindo, então ele ficou no puta jogo e nós fechamos o bloco... Não fechamos não, desculpa, faltou um jogo. Vamos falar então do Lancaster. A Lancaster é um jogo de alocação de trabalhadores, votação e leilão. Então ele mistura essas 3 mecânicas aí no decorrer da jogatina. O ano de publicação é de 2011, quantidade de jogadores é de 2 a 5 jogadores, e ele representa o período histórico da Guerra dos 100 Anos, que faz referência ao século XIV e até o século XV. Eu vou puxar aqui o Lancaster. Eu gosto bastante, coloquei ele no Se Me Chamar Eu Jogo, mas também por falta de espaço no puta jogo. Ele é um jogo que tem uma pegada euro ali de alocação de trabalhadores, mas com uma diferença que você pode expulsar o trabalhador de outros jogadores, você vai com um cavaleiro mais forte, e ele tem a questão da votação e do leilão, então acho que ele traz essa questão da treta, fica bem interessante, porque é um jogo que inicialmente você pensaria que não tem tanta treta, por ser uma alocação de trabalhadores medieval ali, bem classicona, mas ele subverte principalmente na questão da votação. Eu gosto bastante da parte da votação dele, que lembra jogos como, sei lá, Twilight Imperium e lógico que vieram depois, na verdade Lancaster de repente foi base aí para algum desses jogos, porque você tem uma regra que muda de acordo com a votação, então você vai ganhando cubos de influência de acordo com os políticos que você tem ali, e aí você vota para uma regra de pontuação, o que vai valer ponto naquela rodada, ou outras coisas também, se vai... Não só a pontuação, na verdade ele muda alguma regrinha, então se você vai ter uma validade maior em algum tipo de estratégia ou outra, se vai ter alguma alteração ali de alguém perder algum tipo de recurso, e também parte de pontuação. Gosto bastante dele, queria muito ter acesso às expansões, elas não tem no Brasil, a Big Box, infelizmente não tem por aqui, eu não consegui colocar a mão ainda, porque ela dá uma corrigida em uma das partes que eu acho que ele é um pouquinho fraco, que talvez pra mim, por isso que ele não ficou no puta jogo e caiu no Se Me Chamar Eu Jogo, que é a parte da disputa ali, que você coloca os seus cavaleiros para enfrentar a França, se eu não me engano, e aí você tem as guerras, você coloca os cavaleiros, e aí tem uma parte que eu acho que é pouca penalidade para quando você não ganha batalha, para quem não participa, e aí tem uma das expansões que faz a correção disso. Eu acho que com isso o jogo brilharia ainda mais. Ele tem decisões bastante interessantes e eu gosto bastante, né? Então basicamente para mim ele é um Se Me Chamar Eu Jogo com pouca coisa. Se tivesse acesso à expansão, provavelmente entraria ali no puta jogo. É um puta do jogo bom, hein? Pra mim, assim, dessa lista aqui foi o que mais entrou no puta jogo pra mim, sem dificuldade nenhuma. Ele é um jogo muito bacana. Do ponto de vista histórico, vai tratar sobre uma das guerras mais famosas da Idade Média, que é a Guerra dos 100 Anos, que dura 100 anos. Mas não é um conflito que tem guerra todo dia por 100 anos. É uma série de conflitos que a gente chama de Guerra dos 100 Anos entre a Inglaterra e a França, né? Lá da Joana d'Arc, etc. Muito bacana. O que eu gosto desse jogo é justamente a colocação dos cavaleiros, que você vai poder expulsar a galera das trilhas ali, dos locais. Enfim, é um puta de um jogo, assim, não tem... E eu acho que ele lida com uma mecânica que é pouco utilizada em jogos euro, jogos mais difíceis, que é a votação, né? Você tem lá o esqueminha da votação no Lancaster, que traz muita... Ele vai mudando algumas regrinhas no jogo, né? Vai adicionando algumas variaçõezinhas ali dentro do jogo, que eu acho que deixa ele muito dinâmico. Ele é um euro de disputa de local ali, com bastante briga e bastante variedade. Então eu gosto bastante dele por causa disso. Pra mim é um puta jogo. Bom que você tem um voto no bolso, o Arthur. Fiquei bem feliz Exatamente. agora. Vai lá, Douglas, fala do Lancaster. Eu não vou dar meu voto, né? Porque ele vai ser comprado. Não, mas eu não gosto de Lancaster. Dessa lista tem 2 jogos que eu não gosto, né? Carcassonne e Lancaster. E realmente foi fácil colocar eles no Deixa Mofar, porque eu não gosto deles. O Lancaster, o que eu acho legal assim do jogo é justamente os recursos estarem escondidos ali, você não consegue marcar os jogadores, não sabe o quanto ele tem de dinheiro, quanto ele tem de soldados. Não lembro se é soldado que você usa no jogo para poder... Se não me engano é escudeiro. Escudeiro, isso mesmo, escudeiro. E aí você
meio que fica preocupado, pô, será que ele vai conseguir me expulsar dali? Será que não vai? Mas, fora isso, é um tabuleirão, chama atenção na mesa também, né? Ainda mais pra gente que tem a cultura, veio com a cultura do War. Então qualquer tabuleiro muito grande na mesa chama bastante atenção. Ele é bastante tretoso também, não tem como negar. Mas eu não gosto dele, realmente. E pra mim ele ficou no Deixa Mofar. Bom, o Lancaster eu joguei ele uma única vez. Eu vou ser sincero que eu lembro de algumas coisas relacionadas à mecânica. Eu fui tentar dar lembrada nele, ultimamente, mas acabou que na minha correria ali não consegui relembrar esse jogo. Assim, não sendo injusto, eu lembro que eu gostei do jogo, eu lembro que eu gostei, mas eu não lembro muita coisa da mecânica. Eu colocaria o Lancaster como um jogo de Se Chamar Eu Jogo. Me Chamar Eu Jogo, os 2 votos. Arthur, quer baixar esse jogo pra Se Me Chamar Eu Jogo, pra gente não ter a discussão do jogo? Olha, eu até baixaria, mas o Brian Boru ficou no puta jogo, né? E eu acho eu acho que não é um puta jogo. Olha, mas assim, eu acho que o Lancaster dessa lista, pra mim, ele é o melhor jogo que a gente escolheu aqui. Então, eu acho difícil sair desse puta jogo, assim. Só ter que convencer outra pessoa, né? Eu posso puxar o voto aqui do Douglas, mas enfim, não sei, hein? Você teria 2 votos no puta jogo e ia precisar Exatamente. convencer um dos 2 aí pra colocar no puta jogo. Aí não vou te ajudar, não. Você mesmo explicou que é o puta jogo. Eu não tenho problema do Lancaster no puta jogo, não. Eu acho ele um baita jogo. Então o Lancaster vai pro puta jogo, a gente vai ter que descer um. Aí é o Hansa, ou é o Grande, ou o Brian Boru. Com certeza. O Grande não vai baixar, gente. O Grande não vai baixar. Tá Não, o Grande não baixa, não. Ou o Brian Boru. É que, cara, a Hansa Teutônica é muito bom também, assim, é difícil. Esse episódio foi bem difícil, assim, de negociar, porque é só jogão. Esses 2 aqui, eu confesso que eu gosto quase igual. Eu coloquei o Hansa Teutônica em puta jogo e o Brian Boru em Se Me Chamar Eu Jogo, mas analisando as experiências, eu acho que o Brian Boru até tive experiências melhores. Eu acho que, estruturalmente, eu acho o Hansa Teutônica um jogo melhor, assim, ele mais completo. Mas o Brian Boru eu tive experiências melhores, então eu acho que pra mim seria mais fácil baixar o Hansa Teutônica do que o Brian Boru. Eu abaixaria o Hansa, seria um bom jogo, mas Você, né? pode baixar o Hansa, então, pra Se Chamar Eu Jogo. Estamos aí com o voto que o Douglas tinha que pagar já está pago. E fechamos a Idade Média Europeia. Foi caro. Foi caro. Foi caro. Nossa, o Lancaster com um puta jogo pra mim Muito foi bom, muito caro. cara. Você precisa dar uma nova oportunidade, Douglas. Bom, vai ter que dar, porque quando eu escolher o meu jogo de sexta-feira, eu vou acabar colocando lá. Vai ter que dar, fica complicado esse contexto. Tira só esse trechinho do podcast e publica pra fazer a chamadinha. Vai ter que dar. O que será que Douglas vai ter que dar? Aí a pessoa vem assistir o podcast pra ouvir. Temos mais 2 blocos, 3 jogos, então estamos chegando ali já. Acho que esses próximos não acho que vão dar tanta treta assim. Acho que o que tinha de treta meio que a gente passou. Eu não sei, vamos ver. Agora a gente vai falar da Renascença. Temos apenas um jogo nesse bloco que é o Virtu. O Renascimento, né, ele vai marcar a transição entre a Idade Média e a Idade Moderna, e não apenas pelos seus avanços na arte, na cultura e na ciência, mas também por uma profunda transformação política que vai começar nas cidades-estados italianas a partir do século XIV. Neste contexto, a Itália não era um país unificado, né? Ela era um mosaico de potências regionais, como Veneza, Florença, Milão e Nápoles. Essas cidades competiam não apenas por território, mas também por prestígio, influência religiosa, alianças com potências estrangeiras e, claro, controle do comércio mediterrâneo. Então o Renascimento ele foi esse período que vai ter uma transformação muito grande do pensar, né? Renascimento justamente porque é uma retomada de alguns valores que vão vir lá da antiguidade romana, né? Da antiguidade greco-romana. É um termo, Renascimento, que ele vem a posteriori. Na época ninguém se falava que era um renascentista, mas a gente convencionou a chamar esse período histórico de renascimento cultural europeu. Bom, a mecânica do Virtu, ele é um rondel. Tem ali o rondel dele onde você vai controlando ali, fazendo as ações de acordo com o formato do rondel. O controle de área e o movimento ponto a ponto. O ano de publicação de 2022 ele é de 2 a 5 jogadores e o período histórico dele está do século XV ao século XVI. Tive a oportunidade de jogar ele no DOF. Foi uma experiência muito estranha, porque o DOF ele corta muito o jogo. E foi bem no finalzinho do domingo, se não me engano, do sábado, não lembro agora. Enfim, joguei também ele uma outra oportunidade, uma jogatina inteira, na quantidade máxima de jogadores. E ele é um jogo que ficou um gosto muito estranho, assim, ele é um pouco confuso, ele tenta fazer o rondel. Eu não gostei muito do jogo, essa é a realidade. Eu acho que tematicamente ele é bacana, Renascimento, ele representa bem essa disputa das cidades-estados, das influências, ele é inspirado na obra do Maquiavel, né?
Mas eu acho que em questão de mecânica e jogo, pra mim ele ficou na prateleira mofando, assim. Eu não gostei do jogo. Eu achei que ele tenta fazer muita coisa ao mesmo tempo e ele não se dá tão bem assim. Eu tô com o Arthur, eu não gostei desse jogo. O Virtua, pra mim, é um jogo que deixa mofar. Eu não tive uma sensação boa jogando ele. Eu achei ele meio... sei lá, como o Arthur falou, é muita coisa, mas parece que nada é o suficiente. Sei lá, não sei. É um jogo bem estranho ali. Eu não curti, não. E pra mim é um deixa mofar. É um jogo que tem mofado nas prateleiras, inclusive, também, né, das lojas. Também não gosto. Também não gosto do jogo. Ele, inclusive, assim, ele tem uma... não tem tanta treta, eu não lembro de ser um jogo assim tão tretoso, igual comparado a outros jogos aqui, mas quase teve uma treta entre eu e o Davi, inclusive, na mesa. Por causa de uma ação muito sem vergonha lá que eu tava fazendo com ele. Fiz umas 4 vezes a ação dele de espionagem, se não me engano, esse é o nome da ação, de colocar a máscara, né? Pra bloquear a ação do outro jogador. Inclusive, acho que esse é o momento máximo de treta do jogo que eu me lembro, colocar a máscara pra bloquear a ação que outro jogador, no tabuleiro de outro jogador. Mas eu também não gosto do jogo, eu também coloquei ele no Deixa Mofar tranquilamente. Bom, eu coloquei ele no Se Me Chama... no Se Me Chama não, pelo menos no War, mas, bom, nem teria como eu reverter isso com certeza, mas também não me oponho no Deixa Mofar. Eu gostei do jogo, acho que foi o único jeito na experiência ali. Quando a gente jogou o jogo do Paulo ali, jogamos acho que umas 2, 3 vezes. Eu gostei porque eu achei a parte do rondel bem legal. Eu gosto de jogos com rondel. Eu acho que ele tem uma complexidade bem interessante e ele me passou uma sensação de guerra muito forte, assim, de você ter que ir... Realmente, ele é bem tretoso por conta da espionagem, porque tem uma guerra mais fria. Diferente de outros jogos aqui da lista, você não tá constantemente atacando. Você tá formando exército e meio que, vou te atacar ali, então, né? Então você fica meio que na guerra fria. Só que ele passa uma sensação de gestão de recurso muito interessante. Então ele me passa realmente o que era esse ponto de guerras antigas, né? Você tem que gerir recursos, você manda alguém pra espionar. Só que essa espionagem dele é muito ruim. Eu acho que é esse o ponto que talvez ele está mofando nas prateleiras. Porque a espionagem dele é uma ação que gerou treta na gente ali, mas que ela é muito ruim, assim, ela é muito forte. Antijogo. É muito antijogo. Nossa, você tem um rondel que você precisa estruturar a sua estratégia, alguém vai lá e bloqueia a sua ação, e é muito fácil, muito de graça, não tem nenhuma dificuldade. E é custoso você mexer no rondel, né? Não é tão fácil assim você setar ele. É custoso você mexer no rondel, às vezes você preparou 3 jogadas à frente, aí quando você precisa chegar num ponto que se você precisava, alguém bloqueou a sua ação, e pra você tirar aquela porra daquele espião, é muito difícil. É muito caro pra você tirar um espião ali do seu tabuleiro. Então, por isso, assim, lembrando essa experiência agora, que eu tinha esquecido da nossa briga, acho que ele vai pro Deixa Mofar mesmo. Até pra mim, assim, né? Eu acho que ele já iria pelo grupo, mas ele vai pra mim também. Mas eu gostei de várias coisas. Acho que se não tivesse a ação da espionagem... Aliás, se não tivesse não. Se ela fosse melhor elaborada, a parte da espionagem, seria um jogo mais gostoso. E eu acho que também é um pouco desequilibrado entre os jogadores. Acho que tem cidades que começam muito livres, cidades que já começam... Aquelas 3 começam ali em cima, já começa todo mundo tretando, e lá embaixo fica bem mais tranquilo. Então eu achei ele um pouco desequilibrado. Fácil de dar um bloqueio na pessoa que começa. É verdade. E salvo engano, ele tem jogadores com diferentes habilidades. A facção que eu joguei era a mais fácil de colocar máscaras, né? Então eu colocava máscara o tempo todo no tabuleiro dos outros jogadores. A parte das máscaras ela é muito incômoda, apesar de eu ter gostado da estrutura geral do jogo e ter sentido realmente aquela sensação de guerra, a parte dos espiões é muito irritante, assim, muito irritante. Então, deixa ele mofar com força ali pra todo mundo. Apesar disso que a gente falou agora, eu acho que é um jogo que ainda tem um espaço para ser jogado mais vezes, porque eu sinto que você tem que masterizar muito ele pra ele ter uma experiência melhor. É uma sensação que eu tenho, que eu joguei ele só 2 vezes. Então talvez acho que vale a pena colocar mais tempo na mesa pra realmente confirmar essas suspeitas. Eu concordo. Arrume outros amigos pra jogar ele depois. Não, eu concordo. Eu acho que Eu acho que é que nem o Davi falou. Tipo assim, também as localizações no jogo também não é legal, porque eu lembro que a gente jogou, a localização onde acho que o Douglas começava era muito fácil de bloquear ele ali e prender ele de forma que ele não conseguia fazer muita coisa. Então, eu acho que, sei lá. A gente jogou 2 vezes, eu joguei com 2 facções diferentes, mas eu acabei pegando as duas, ficam mais lá embaixo, né? Então eu fiquei com o jogo um pouco mais solto. E acho que a gente jogou 3 vezes. Bom, de qualquer forma, e eu entendo o que você falou, Arthur, e eu não tenho esse problema. Tem gente que fala, né, mas se você precisa jogar um jogo mais de uma vez pra ele ficar bom, é porque o jogo não é bom. Discordo completamente. A gente que gosta de jogo pesado, nessa questão da masterização, ela é muito importante. Mas, putz, pra você ultrapassar essa frustração do espião ali e jogar 5, 6 vezes pra masterizar,
cara, é difícil, porque é um negócio... Eu concordo, é bem custoso mesmo. Não, é muito incômodo. Se não fosse por isso, acho que eu daria mais oportunidades, mas essa parte do espião me incomodou demais. Então, deixa ele mofando ali, tranquilo. Vamos seguir então pro último bloco 4, mais 2 jogos, que são jogos fora do eixo ocidental. Bom, quando a gente fala de Idade Média, a gente tá falando de um período histórico muito específico, né? São 1000 anos ali do século V ao século XV, em que você vai tratar de um fenômeno que acontece na Europa. A gente às vezes estica essa ideia de Idade Média para falar de Japão feudal, né? Até esse termo Japão feudal, falar de povos pré-colombianos, enfim. Mas não é um termo muito bacana, porque a história ela vai muito mais além do escopo europeu. E é fundamental que a gente explore essas outras experiências históricas, de formação de poder, conflito e organização social. Ambos os jogos que a gente vai tratar aqui vão ter esses mesmos conceitos de território, poder e conflito, mas vão se manifestar de formas diferentes dependendo da cultura e do momento histórico. Vai ser o Cusco e o Shogun. São 2 jogos que vão fugir um pouquinho desse nosso eixo ocidental. Puxa a ficha do Cusco aí, O Jonathan. Cusco, ele tem um jogo de mecânica de pontos de ação, maioria diária e colocação de peças. Ele foi publicado no ano de 2018. Ele tem uma primeira edição no ano de 2000. Ele é de 2 a 4 jogadores. E ele tem um período histórico da América pré-colombiana do século XV. Importante falar que essa primeira edição de 2000, o nome era outro, tá? Era o Java, ele faz parte daquela trilogia das máscaras, né? Que tem o México, o Tikal e o Cusco. E ele tinha o nome de Java, depois ele foi relançado ali como Cusco, mas é o mesmo jogo. Então, de qualquer forma, só alterou ali o nome. Sim, o Cusco, ele é um jogo que tem bastante treta também, tem bastante interação, né? Você vai fazer um controle de uma região tentando conectar os templos, né, que a gente vai construindo, que vão dando pontuação, só que você às vezes constrói o templo e outro jogador toma de você. Inclusive isso acontece no Tikal, né, que você falou da trilogia, mas no Cusco acho que acontece um pouco melhor, talvez. A gente jogou o Cusco com a cópia do Paulo, né, e eu tenho o Tikal. E quando a gente jogou o Cusco, eu fiquei com aquela coisa, pô, qual que eu gostei mais, qual que eu gostei menos. Difícil dizer, mas o Cusco é um jogo realmente bem tretoso, bem gostoso. Não é um jogo tão difícil também, você explica ali rapidinho, você tá pegando. Ele tem aquela parte do festival, fica melhor na mesa do que em comparação ao Tikal dos tesouros, né? Eu acho que o festival é um pouquinho mais equilibrado também. É um jogo bonito, a mesa também. É um jogo que a gente sempre se diverte com ele, né? Porque o Meeple sai da floresta para poder invadir, a gente fica aquele grito de guerra, né? Quando ele tá chegando para invadir o território. Isso é legal também. Eu gosto do jogo, eu coloquei ele no Se Chamar Eu Jogo, porque não é um puta jogo. Mas também eu acho que não dá para colocar ele em categoria menor, não. Eu coloquei ele pelo menos no War, mas também porque o meu Se Me Chamar Eu Jogo já estava cheio, também não acho ele um puta jogo. Da trilogia das máscaras eu joguei os 3, também não sei qual que eu gosto mais, pra ser honesto, mas acho que é o Tikal, ainda jogando Tikal com o leilão, né? Bom, não vou ficar entrando no detalhe, porque senão a gente vai fugir do tema aqui, mas de qualquer forma, jogando Tikal com o leilão ele é melhor. Mas o Cusco eu gostei, ele trabalha com algo que poucos jogos trabalham, que é essa questão da verticalização. Então você tem que pensar ali meio 3D, ele tem a questão das alturas, eu acho isso interessante. Poucos jogos trabalham isso, agora tem o Monkey Palace lá esse que saiu, né, do Lego, completamente diferente, nada a ver, mas falando um pouco desse conceito, né, o Pueblo. Então tem alguns jogos que trabalham esse conceito de altura, eu acho isso algo a ser explorado, é bem interessante. Você tem que pensar de uma maneira um pouquinho mais 3D no jogo. Gosto do conceito de controle de área dele, gostei dos festivais também, ele é muito colorido, muito bonito, bem tretosinho, bem gostoso. Então, assim, como eu falei, pelo menos não é o War, porque se me chamaram, eu jogo estava cheio, senão ele poderia estar tranquilamente ali, transita nessa faixa do meio ali de bom jogo. Bom, eu coloquei o Cusco em puta jogo, muito por causa do tema, porque é difícil de encontrar jogos que vão tratar de localidades para fora do ciclo ocidental. Ciclo clássico ocidental de Europa, basicamente, né? O que é bacana do Cusco, né? Que ele vai ter umas representações muito legais do que foi o Império Inca. Na verdade, até esse nome é errado, né? Império Inca é o nome que os espanhóis davam. Porque em Quichua chama Tahuantinsuyo, que é a região, as 4 partes do mundo, que como a galera dava o nome ali para aquela organização. E o Império Inca, ele foi um dos mais complexos da região, que tinha uma arquitetura incrível, né? Tinha uma extensão de estradas também que cortavam a América do Sul de ponta a ponta. Então é muito bacana, assim, ter uma representação desse jogo. Eu coloquei em puta jogo porque me parece, eu não cheguei a jogar infelizmente, né? Me parece um jogo tretoso com quesitos de euro, com simbologias
muito interessantes, né? Inclui o Kipo também, que era uma forma de, entre aspas, escritas que o povo Quichua tinha. Enfim, coloquei um puta jogo muito por causa do tema, que me pegou demais esse tema, como ele é representado. Eu coloquei o Cusco como um puta jogo. Eu gostei da experiência que eu tive de jogo com ele. Eu acho que ele é um joguinho tritoso na medida certa. Às vezes você começa ali um pouco ali espalhado no mapa, mas já chega uma hora que você vai começando a se encontrar ali com o restante dos outros jogadores. Aí você vai colocando as peças ali. Eu gostei bastante, achei bem interessante. Aí tem aquela disputa de quem é o maior, né? Que entra nessa verticalização, né? Que o Davi citou. Então, tipo assim, eu gostei, eu achei o jogo legal. E o festival também eu achei interessante, porque quando ocorre, mesmo que você puxe o festival, aquele que está próximo vai acabar também participando dessa competição ali do festival. Então você também tem meio que um joguinho de cartas ali, um mini joguinho de cartas ali com o festival. Então eu gostei. Pra mim o Cusco é um puta jogo. Caramba, achei que a gente ia seguir mais uniforme agora, mas tá diferente do que eu imaginava. Puta jogo, pra mim, foi fora. Eu acho ele um bom jogo, mas puta jogo. Agora, puta jogo, a gente tem 2 votos, aí tem o grande Bramboru Lancaster. Pra mim, nenhum desses jogos sairia de forma nenhuma pelo Cusco, então... Tira o Brian Buru. Eu Vou brigar sozinho aqui. ele cai ali no... Pela representação dos povos latinos. Não, eu subo pro Twitch Mario eu jogo facilmente, só que a gente vai ter um programa no último jogo que a gente vai falar ainda. Vai ter mesmo. Vai ter, mas tudo bem. Mas puta jogo eu não... Ô, Jonathan, você consegue tirar o grande Brian Boru Lancaster? Eu sei que... Não, Lancaster você gostou. É o grande Brian Boru Lancaster, você acha que sai pro Cusco entrar aí? Sai pro Cusco entrar? Não, talvez é que na minha lista o El Grande estava se eu chamar eu jogo. O Cusco tava no puta jogo. Mas aí você tá errado, né? Mas eu não vou mexer. Eu não vou mexer nisso, que isso aí eu acho que é um vespeiro. Eu também concordo no último jogo. Não, nem precisa. Eu acho que eu aceitaria ali como se chamar eu jogo. Acho que tá valendo. Não, vou fazer uma oferta melhor pra você então, Jonathan. É o seguinte, o Lancaster tava na lista do Davi de se chamar eu jogo. Eu acho que dá pro Lancaster descer e o Cusco subir. Inicialmente eu coloquei o Lancaster como se eu chamar eu jogo. Então, exatamente. Mas aí, pra mim, que o Cusco ir pra puta jogo, eu não abriria, não, porque o Lancaster é muito melhor que o Cusco, gente. Não, Ó, a gente aí faz também- assim, ó. O Wallet City ficou em se chamar. Tá ocupado se chamar o jogo já? Ah, tá o Wallet City, Hansa Teutônica e o Cusco potencialmente, ou algum outro jogo. Eu acho que a gente vai ter que descer o Wallet City pro próximo jogo pra colocar o Cusco no se chamar não, o não. jogo. Agora City sim, dá pra descer Ah, pelo menos não é horror, né? Wallet City não. Não, o Wallet City não vai sair daí não. Tá no mínimo possível. O Wallet City é imexível. É porque a gente vai ser bem justo com o Shogun, Vai dar hein? isso aí. Eu, jogo por exemplo, legal. só assisti os vídeos do Shogun. Então, o Shogun não vai não, a gente jogou e é um jogo legal, mas vamos chegar lá. Cusco, e aí, gente? Eu mantenho esse me chamar eu jogo, acho que Então, beleza. tá de bom tamanho por E a hora. gente se estapeia daqui a pouco. E a gente se estapeia daqui a pouco. Beleza. Pode ser? Se eu chamar Beleza. eu jogo. Vamos... Nossa, agora eu sei, vai ser briga de foice, porque a gente vai falar do Shogun. E puxa a ficha do Shogun aí e vamos ver o que vai dar essa brincadeira. A mecânica do jogo ele é ação programada, controle de área e torre de cubos. Ele é publicado no ano de 2006, ele vai de 3 a 5 jogadores, ele não está lançado no Brasil, e ele faz uma menção do período Sengoku. Gente, desculpa para falar essa palavra difícil. Período Sengoku, que vai do século XV ao século XVI. Pra abrir falando que ele teve uma readaptação que saiu no Brasil, que é o Immortals, mas do que eu vi de análise, eu não joguei o Immortals, joguei o Shogun, não me pareceu que ficou melhor, assim, eu acho que o Shogun, na sua simplicidade, me parece mais interessante do que o Immortals, colocou outras camadas ali, mas tô falando sem jogar, de repente, depois de jogar o Shogun, eu fiquei com vontade de jogar Immortals pra ver se ele supre essa coceirinha que o Shogun me deixou de jogar mais e não ter acesso a ele aqui no Brasil, porque realmente o Shogun só não entrou em puta jogo porque eu tinha o El Grande e o Hansa Teutônica Wallet City e eu fiquei dividido entre Shogun e Hansa Teutônica, porque o Shogun é muito bom, assim, ele me surpreendeu, eu achei que não ia ser legal, que a aleatoriedade não seria interessante, pelo contrário, a gente jogou no BGA, eu, o Douglas, Arthur, então foi uma única partida, eu analisei, né, vi vídeos, depois fui jogar, e jogando no BGA, a experiência dos Logic não é a mesma, de você ter a torre ali na mesa, acho que seria ainda, talvez se você tivesse jogado presencialmente, ele já seria um puta jogo ali na minha avaliação, e também porque você fica contando mais os cubinhos que os outros jogadores têm, fica um pouquinho, é diferente, a experiência do BGA, né, o Board Game Arena, pra quem não conhece, que é um site que
você joga ali alguns jogos free ou pode também pagar uma associação premium, mas de qualquer forma a experiência no BGA é boa, mas ainda não é o jogo na mesa, então isso interfere com certeza na avaliação. Mas que jogo gostoso, cara, aquela programação de ações dele é muito legal, ele é muito tretoso, nossa, ele é aquela coisa, né? É Brian Boru, o Alessira, o Grande, Shogun, jogos simples e jogos que trazem, nossa, um feeling de treta muito bom, muito gostoso. Assim, que jogo bom, simplesmente que jogo bom, só não foi no puta jogo, acho que realmente porque eu não joguei ele presencialmente, senão ele tinha tomado ali o lugar, provavelmente, do Hansa Teutônica, porque é um jogo muito gostoso e é isso aí. Não, acho que você falou tudo, só faltou realmente ter a experiência do jogo na mesa, pra poder classificar ele talvez como um puta jogo mesmo. Porque é tretoso, é fácil, a iconografia de cara assim parece meio confusa, daqui a pouco você joga e fala, não, isso tá fazendo sentido. É rápido, isso eu achei muito bom também no jogo, porque ele tem a treta, mas o jogo começa e acaba muito rápido. Se a gente tivesse a cópia física, provavelmente já tá fazendo esse papel de abertura, ou fechamento, encerramento de jogatina, porque cabe bem ali. E é isso, eu gostei bastante, eu coloquei no Se Chamar Eu Jogo, talvez por falta de não ter jogado o jogo com cópia física e não ter jogado mais vezes. Mas eu gostei bastante também do Shogun. Bom, concordo com vocês, Se Chamar Eu Jogo pelo mesmo motivo. É um jogo bom, rápido. A programação de ação dele não me irrita, eu não sou muito fã de ação programada, mas no Shogun não me irrita porque você consegue circular bem, assim, a impossibilidade de você completar uma ação que você programou. Enfim, é um jogo muito bom, ganhei também, então melhor ainda. Concordo que Se Chamar Eu Jogo porque não tive experiência em mesa. É uma representação bem bacana do período histórico também, que o Japão vai estar passando ali naquela época, né? Então, um jogo muito bacana, Se Chamar Eu Jogo. Não cheguei a jogar o jogo, mas eu vi 2 vídeos relacionados. E eu achei que é um jogo que me interessou muito de querer jogar ele. Eu achei interessante você usar as cartas para poder fazer ações nos locais, assim, eu achei bem legal isso. E me chamou muita atenção. Eu vi os 2 vídeos, né? E todo o restante do jogo em si eu achei bem interessante. E passa as estações e tal, eu achei bem legal. Eu coloquei ele no Se Chamar Eu Jogo porque eu não tive a experiência do jogo, não joguei ele nem no BGA nem nada. Eu só vi os vídeos dele, mas ainda assim os vídeos já me cativou. Então, pra mim, é Se Chamar Eu Jogo. Está no Se Me Chamar Eu Jogo. Aí a gente tem, neste momento, Se Me Chamar Eu Jogo, Wallet City, não mexeremos. Falei por você. Teutônica, Cusco e o Shogun. Pra mim, desses, o que cairia seria o Cusco, né, na minha concepção aí, mas agora, ainda bem que ninguém tem voto no bolso de ninguém mais, agora a treta agora é direta. Eu acho que tem que tirar o Brian Boru. Não, o jogo tá pensado, eu não quero o Brian Boru lá! Não, o Brian Boru merece estar lá, que ele é um joguinho gostosinho, sim, é um joguinho legal de jogar. Não, o puta jogo já fechou, a gente não vai nem olhar pra isso. Vamos, no Se Me Chamar Eu Jogo. Eu acho que desceria o Wallet City aí pra pelo menos não é o War. Não vamos descer o Wallet City. Tá fechado, eu acho. Pode descer o Wallet City. Não, o Wallet City a gente tá em 2-2, não vai rolar, então esquece. Não vai rolar. O Dominion, Bayern e Orleans. Um deles vai ter que deixar pra Mofar. Vamos começar daqui então. Um deles vai ter que deixar pro Mofar, pro Se Me Chamar a gente depois preencher. Pra mim seria Orleans, mas não vou também lutar absurdamente por nenhum. Mofa o Barani. Eu gosto do Barony. Então, pra mim, o Orleans podia descer. Eu gosto do Barony. Contra a minha vontade, eu acho que vai ter que ser o Orleans. O Orleans então, justamente porque o que me pegou no Orleans foi mais o tema do que o jogo em si. Essa parte foi fácil. Agora, Se Me Chamar Eu Jogo, então, ou não vou falar de City, que ele não vai descer. Hansa Teutônica, Cusco. Esses dois, gente, porque Shogun assim, todo mundo achou ele um jogo legal. O Wallet City, eu não vou abrir mão. Você vai abrir mão, Douglas? A gente colocou ele no puta jogo, velho. Então, aí é Cusco ou Hansa Teutônica. Cusco vocês dois colocaram no puta jogo. Então vai acabar agora pra mim decidir qualquer um dos 3. E aí, Jonathan, tem algum? Não, Hansa Teutônica não. Acho que tem que descer o Cusco, então. Hansa Teutônica, ele é muito mais bonitinho, mecanicamente, do que o Cusco, assim. Com uma dor no coração, acho que o Cusco tem que descer. Mas, eu não vou nem causar briga. Vai, desce o Cusco aí, né, mano? Fazer o quê? Então é isso. Então tá definido. Eu já dei a solução. Desce o Brian Boru. Não vou abrir mão, não. Não vou abrir mão. Então, mas o Cusco... Mas não resolve o problema. Não, mas aqui a gente tem outros 2 ali querendo tirar o Lancaster do puta jogo. Manter o Lancaster no puta jogo. E aí faz o que com o outro, bonito? Pô, para Se Me Chamar Eu Jogo, eu aceitaria. Eu subiria. Pra o quê? Pra se chamar pelo War? Subiria o Hansa Teutônica. Nem fudendo. Nem fudendo. Tira o Brian Boru. Então, Jonathan, eu ofertei pra você deixar Cusco em puta jogo
por causa do Lancaster. Você não quis me ouvir. Ainda dá tempo. Ah, mas eu acho muito injusto com o Cusco ir pro Pelo Menos Não É War. É muito injusto. O Wallet City, ele é muito mais confuso. Não, Davi, mas você tinha colocado o Lancaster no Se Chamar ao Jogo. Desce ele de volta. Não, tudo bem, mas eu não subiria ele pelo Cusco, eu subiria ele pelo Hansa, pelo Shogun, pelo Wallet City, são jogos que A eu gente acho... sobe o Shogun. Eu acho que tem que descer o Wallet City também, pro Planos não é War. Desce o O Lancaster. Cusco ele é muito mais bem Lancaster elaborado do que o Wallet Ah, City. pelo na minha menos opinião. na War. Não, aí não. Jamais. Eu acho. Não, nem ferrando, né? Nem ferrando. Não, gente. Não, beleza. Então Em defesa dos povos latino-americanos, Você não tá só Eu classificando acho. um jogo eu também acho como... injusto com o Cusco também. Mas na primeira. Você não tá só colocando o Cusco como, pelo menos não é War, você tá colocando o povo nativo americano como pelo menos não é War. E aí, Douglas, vamos descer o Wallet City, Douglas. Não vai descer o Wallet City, gente. Não vai descer o Wallet City. Ah, Não, o Wallet City tava no puta jogo. Ele tava no meu puta jogo. Não tem como descer pro pelo menos na War. vimos aqui quem é a favor do colonialismo europeu e quem não é. Aqui, máscaras caíram. Máscaras caíram, exatamente. Não. O Arthur. Cusco só não desce por causa da temática. Não, porque o jogo é bonito mesmo, o jogo é bem feito. Não, o jogo é O bonito. jogo é bem bonito no sentido de bem feito. Mecanicamente bem feito, divertido. Tem elementos de um euro ali que o Wallet City não tem. Lógico que tem. Não tem. Aí, Não tá tem da vendo? mesma Vai jogar, forma. Arthur. Não tem da Vai mesma engolir as forma. suas palavras. O Wallet City é muito bom. Não, tá, não é. O Cusco não é nem melhor do que não é nem melhor dos 3 da trilogia que ele faz parte, gente. Vai ser melhor que outro jogo. Ele não é diferente do Tikal. O Cusco e o Tikal, eles são muito parecidos. Mas tá falando do Cusco, não dos outros. Não, ele não é. O Wallet City é muito melhor que ele, pô. Muito melhor, longe, assim, longe. E você, Jonathan? Não desce Cusco O também? Jonathan confuso com o Wallet City e fica querendo atacar o jogo porque ele não conseguiu entender a estratégia do jogo ali. Mas sei lá. aqui todo mundo tá com pressão pessoal. Eu sou só mais um no meio do grupo. Não, tá certo, Ó. Jonathan. Eu tô atacando a sua base. É isso. Então. Aqui é um A aqui é um treta podcast de histórica. ataque. É, isso. A treta histórica tá aqui. Né? Se eu desço no Cusco, eu perco minha carteira de historiador. Não perde não, Nossa. Arthur. Tá tudo aqui na base da história, cara. Vamos escrever na sua lápide, Davi. Pelo menos pra você, o povo nativo americano, pelo menos não é War. Vamos escrever assim. Exatamente. Ô, Davi, Exatamente. eu me vendi nesse episódio já, então eu sugiro que agora você faça sua venda aí pra gente manter o. Vende um voto pra um dos dois pro futuro. No futuro, Vende um próximo. voto pro futuro. Podcast. Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou vender algo que eu não queria vender. Eu vou vender o Lancaster pro pelo menos não é o Wall. Boa, Não, boa, não, boa, não, não, boa. não, não, não. Perfeito, Não. Se você vender o Lancaster, eu desço o É custo. isso. Eu venderia o Lancaster Não. Chocolate Não. City Cat. Não. Pra mim, a pedra no sapato é só o Wallet City. Você vende o Tem Lancaster? jeito. Você nem jogou, que você nem jogou. É. O Wallet Não. City eu não... Desce o Cusco. Olha, Então. olha Foda-se, aí. perco minha carteira. Olha a traição! Olha a traição! Cadê? Perdeu a carteira de historiador? Perdi minha carteira de historiador. Tava valendo pouco. Ah, então é isso, gente. Se a gente não vai ter nenhuma outra alteração. Me senti Então, caído vamos só aqui. confirmar então. Puta jogo ficou El Grande, Brian Boru, a pedidos nervosos do Arthur de tirar, mas ficou. O Lancaster. Se me chamarem eu jogo Wallet City, Hansa Teutônica e Shogun. Pelo menos não é o War, Dominion, Baron e Cusco e Mofar, deixa mofar, Carcassonne, Virtu e Orleans. É isso? É isso. É isso. Me sinto satisfeito. Me sinto satisfeito também. Esse episódio foi bem mais interessante pra mim do que foi o último, que eu fui massacrado. Eu me senti mais satisfeito. Bom, gente, então só pra gente fechar o episódio de hoje, fechamos nossa lista, qual jogo representa pra vocês melhor essa temática, independente da qualidade do jogo, agora falando um pouco da sensação, da estética, qual jogo melhor representa pra vocês a sensação de treta medieval? Começa aí, historiador. Bom, pra mim, o que mais representa, não tem como fugir muito pela temática, é o Lancaster, né? A Guerra dos 100 Anos, ela é um dos grandes símbolos de guerra que você vai ter durante a Idade Média. E o jogo em si também é muito bem feito, né? Tem a questão política da votação,
do parlamento. Então, pra mim, o Lancaster se destaca bastante nessa treta medieval. Pra mim, eu fiquei um pouco em dúvida aqui, mas acho que eu vou deixar o Shogun. Ele tem um período medieval japonês ali, feudal, né? De bastante disputa de territórios. E aí, a gente não falou quando discorreu do jogo, né? Mas tem a questão dos aldeões participarem os fazendeiros, obrigado, essa é a palavra certa. Dos fazendeiros participarem da disputa. Então, assim, se você força demais eles a trabalharem, você tira arroz ou tira tesouro da região, tem uma revolta. E isso é história pura, né? Se o governo tá tomando demais, acaba acontecendo uma revolta ali. Isso eu achei sensacional também. Então, pra mim, ficou Shogun. Bela colocação, tinha esquecido desse ponto, é bem legal mesmo. Tem os cubinhos verdes que representam ali os fazendeiros, e eles vão pra torre de dados, torre de cubos também, representam o conflito, é bem legal isso. Gente, a minha opinião aqui vai ser bem simples, assim, nos jogos que eu joguei, né? Eu pensei no Hansa Teutônica, até porque você construindo aquelas trilhas, né, de fazer as negociações, né? Eu achei bem interessante. Pensei naquele lado de que naquele tempo realmente tinha isso, de você começar a explorar os locais, construindo rotas de negociação e tudo mais. Pensei nisso mesmo. Pra mim, sem, obviamente, o embasamento que o Arthur tem como historiador, então eu fui muito na sensação que eu tive. Aí eu falei do Virtu, né, que eu senti, de todos que eu joguei, e eu joguei todos, na verdade, né, desse grupo aqui, o que eu senti mais essa sensação de treta histórica da gestão de recurso, apesar de não ter gostado do esquema da espionagem, dessa guerra ali que era uma formação de exército, de repente tinha a concepção efetiva da guerra, mas era uma guerra construída e custosa, você precisava abrir mão de muitas coisas. O Virtu realmente me passou mais essa sensação de guerra medieval, né? Renascentista no caso ali, mas de guerra medieval, apesar de ser um jogo que eu não gostei tanto quanto outros aqui, mas ele pra mim deu um feeling um pouquinho maior. Então, novamente, tivemos cada um escolhendo um e seguimos pro fechamento do nosso podcast de hoje. Espero que quem está ouvindo tenha gostado, que continue nos acompanhando, comenta lá com a gente na Ludopédia, a gente tem o Instagram também, o Então Ganhei BG, então fala pra gente o que você está achando do nosso conteúdo, se está fazendo sentido, o que você gostou, o que você não gostou, quais jogos faltaram nessa lista. Com certeza a gente não pegou todos os jogos que tem uma treta medieval, pegamos alguns, e não necessariamente os melhores também, e a gente fez uma opção de excluir jogos que teriam fantasia. Então todo jogo você vai ver aqui que não tem nada de magos, dragões, né? Foi uma das premissas também que a gente escolheu, jogos que representassem, mesmo que de uma forma mais abstrata, uma questão mais real ali desse período histórico que a gente optou ali por falar hoje. E é isso, participem. E Arthur, fala o seu tchau aí pra galera. Bom, pessoal, obrigado aí por terem ouvido o episódio, né? Nossa brincadeira, nossa interação. Queria ter ficado aqui 2h30 falando sobre história, mas não é o momento. Mas espero que vocês tenham curtido, aprendido um pouquinho. Qualquer coisa, tamo aí, sigam a gente, comentem e valeu. Agradecer o pessoal aí que tá ouvindo a gente também, valeu demais. Se quiser deixar algum comentário no podcast, quiser fazer alguma dica, alguma reclamação aqui, tem sugestão, e puder fazer, só não reclamem do Carcassonne, porque não vai ter jeito não. Beleza, pessoal, valeu demais aí. Eu quero agradecer o pessoal aí por dedicar esse tempinho aí escutando a gente, aqui nossas loucuras, nossas classificações de jogos. Se tiver um pouquinho aí de tempo a mais, se quiser comentar qual que seria a sua classificação também, a gente vai ficar feliz em ver. Vai ficar feliz em dar uma olhadinha. Valeu, pessoal, até o próximo.